O anime começa em um tradicional baile real. Tava lotado e de repente é mostrado a linda princesa de cabelos prateados, que pergunta o que o príncipe Keila havia acabado de falar. Ele responde que vai repetir quantas vezes ela quiser, e aliás o nome da protagonista é Scarlett L. Van de Minion. E naquele exato momento ele tava cancelando o noivado com ela na frente de todo mundo. E ainda por cima anunciou que iria se casar com essa mulher que tava do seu lado. Tereneza Aeropics é o nome dessa coisa aí. Todo mundo começou a aplaudir, falar que eles são lindos juntos, ignorando completamente a presença da Scarlett. Essa abominação aqui, cor de rosa, fala que vai cultivar o seu amor com o príncipe. O Keila responde que ela é uma mulher adorável, delicada, dedicada e adorável. Completamente diferente de uma mulher expressiva que estava na sua frente. Durante 17 anos ele brincou de ser noivo com uma mulher estúpida feito ela. Mesmo sendo uma brincadeira, foi uma desgraça na vida dele. Mas ela responde que aquele noivado foi arranjado pela família real e pela família ducal Van de Minion. Isso tudo bem antes deles terem nascido, e por causa disso ele não pode simplesmente cancelar o casamento. Ele fala que pode sim, ainda por cima depois do crime que ela cometeu. A Tereneza contou que ela ficou com ciúmes por ela estar recebendo todo o seu amor e afeto, e começou a maltratar ela e persegui-la na academia. A Scarlett responde que não se lembra disso, e aliás essa foi a primeira vez que ela viu essa abominação cor-de-rosa. Esse cara aqui é aquele típico bosta que não escuta nada do que os outros estão falando, e ele é sempre o certo. E ainda por cima vai indicar inúmeros outros crimes que ela cometeu. Rabiscou o caderno dela, trancou ela no banheiro e espalhou boatos. Até mesmo empurrou ela da escadaria. Isso aqui é uma grande mentira. A Scarlett ficou de saco cheio dessa merda sem limite. Ele tava livre pra ter o seu próprio julgamento, e ela também aceitou o cancelamento do noivado. Ainda assim ele não parou com os insultos e fala que ela é o tipo de mulher que é chamada de vilã nas peças de teatro. Essa porra rosa aqui tá chamando ela de idiota. Já que é assim ela não precisa mais se segurar. Ela vai pedir uma última coisa antes de sair do salão. Ele nem iria aceitar, mas esse negócio aqui que eu não lembro o nome, que se veste toda de rosa, mandou que ela aceitasse como um cachorrinho. Ela aceitou. Ela se aproximou, levantou as mãos e o seu último pedido é bem simples: meter a porrada nessa vadia cor-de-rosa. Mas calma, antes de apreciar esse soco bem dado, vamos voltar no passado pra ver como resultou toda essa raiva. Desde pequena, nossa garota adorava bater em outras pessoas, e é uma terapia pra ela. Não se passou nem mesmo uma semana que ela espancou o moleque e já quebrou a cara de outro, mas como foi pra salvar uma criança pebleia, isso acabou aliviando o seu lado. Mas ela responde que não é como se ela tivesse saindo por aí batendo em qualquer um sem motivo. Ela faz isso pelo bem do povo e pelo bem do mundo. Mas tudo que ele viu foi ela alegre, coberta de sangue de outro menino. Vai ter um baile semana que vem, ela vai ser apresentada à sociedade. Depois disso, ela vai ter que se comportar como uma mocinha delicada. Então, o baile finalmente chegou e o príncipe Keila foi perguntar se ela era a tal da Scarlett. Ela se apresentou formalmente como uma gracinha, mas esse cara aqui começou a chamar ela de burra. Era só falar que sim, a partir de agora ela vai trabalhar pra ele. E eu já tô puto com esse moleque. Essa peste é o segundo príncipe noivo da nossa garota, ou pelo menos era. E eu errei aqui, mas vai ficar desse jeito mesmo. E assim seu inferno começou. Ele começou a maltratar Scarlett de todas as formas possíveis e impossíveis. Ela falou pro seu pai, mas ele não podia fazer nada. Foi a família real que arranjou o noivado. Então ela aguentou. E assim um tempo se passou. Com 15 anos ela entrou pra Academia Real para Nobres. Ela era conhecida como Rosa de Gelo por conta do seu físico e intelecto superior. E obviamente aquela desgraça também ficava atazanando ela no colégio, como se fosse dono dela, como se ela fosse sua escrava. Naquela época ela já havia construído um espírito de ferro inabalável, não importasse o que ele fizesse. Então depois das aulas, na hora do almoço, ele apareceu chamando ela de maldita. Não era pra ela estar de papinho com as amigas, e sim ter ido comprar o seu almoço. Então ela apenas responde que vai comprar imediatamente, até pediu desculpa, vai tomar mais cuidado futuramente. Ele pergunta se isso é um pedido de desculpas ou ela tá fazendo ele de idiota. Pegou ela pelo braço e vai mostrar o que é bom pra tosse. As amigas tentaram impedir, mas infelizmente não pode fazer nada contra o filho da realeza. E ainda por cima mandou seus capangas miseráveis, coiotes, ratazanas, abutres ficarem de olho nelas pra não falar nada pros professores. Eles foram até uma ponte onde ele pergunta se ela tá se achando demais só porque tem boas notas. Ainda chama ela de imbecil por estar no especial, enquanto ele foi rebaixado pro curso comum. Agora ele entendeu do porquê ele tá todo irritadinho hoje. Mas ele simplesmente fala que nunca gostou desse cabelinho prateado que ela tem e puxou uma faca do bolso. Ele vai cortar o cabelo dela e vai levar de presente pros seus colegas de curso. Ela pede gentilmente pra que ele não faça isso, caso contrário vai falar pro seu pai e ele vai ter que anular o casamento. Mas ele simplesmente responde que o pai dela é pau mandado do seu pai, e o noivado só vai ser rompido quando ele decidir que isso vai acontecer. Nesse momento a Scarlett chegou no seu limite, ela estava prestes a encher a cara dele de porrada. Mas por sorte dele, a briga foi interrompida pelo primeiro príncipe Julius, que estava dormindo em cima de uma árvore. Ele estava se perguntando quem era que estava fazendo
aquela merda toda, mas é só o merdinha do seu irmão. E é por ficar fazendo essas besteiras que ele acabou sendo rebaixado. O Kayla manda que ele calhe a boca, ele sempre fica menosprezando ele dessa forma. Aliás, o Júlio pergunta se ela é filha do Duque Valdemiro é foda. Aliás, o Júlio pergunta se ela é filha do Duque Vandemínio. Ele pede perdão pelo incômodo que seu irmão está causando. Ela fala que tá tudo bem, ele sempre age dessa forma. De fato, ele fala que ouviu falar que seu irmão anda importunando infantilmente sua noiva. E espera que a ameaça com faca não aconteça frequentemente, caso contrário ele vai ser muito bem punido. Mas ela não vai falar nada. Enquanto esse merda, esse lixo, responde que não fez nada de errado, esse cachorro, esse urubu. E ainda fala que a culpa é toda dela, que não respeita ele mesmo sendo da realeza. Chamou o capanga pra tirar os juros dali, mas ele não pode fazer nada, então os dois meteram um pé. Ela agradece a ajuda, mas parece que amanhã o negócio vai ficar ainda pior. Mas ele pergunta se foi ela ou foi ele que ele acabou salvando. Ele percebeu que ela tava prestes a quebrar a cara daquele trouxa. Aliás, ele tava lendo um livro em cima da árvore. Se ele tentar ler na sala de aula, vários bajuladores ficam atormentando ele. É dito que há 2 príncipes no reino de Palistan. O primeiro, o príncipe Julius, o filho da rainha atual e herdeira ao trono. Possui uma postura intolerante à injustiça e se tornou uma ameaça para o poder de vários nobres corruptos. E tem um bosta, o lixo, o miserável, que estão tentando colocar no trono para usar ele como marionete, porque ele não tem cérebro nenhum. E por isso a escola acabou sendo dividida em 2 facções. Mas agora para ele passar o tempo na escola não parece tão ruim. Ele acabou de encontrar algo mais interessante do que um livro. Mas nossa garota, eu acho que ela não gostou muito disso não. No dia seguinte todo mundo tava surpreso com o resultado das provas de aptidão. Pela primeira vez a Scarlett ficou em segundo lugar com uma pontuação de 99, enquanto o Julius com a pontuação máxima 100%. Em esgrima e magia, não importa o que ela fizesse, nunca tirava nota máxima, mesmo derrotando os professores. Ela percebeu que não iria tirar nota máxima por um mero capricho deles. O Julius apareceu ali, falou que tirar nota máxima foi bem fácil. Ela ficou pistola, começou a socar a parede com toda a força. Aquilo foi basicamente o desafio contra a sua pessoa. Então ela começou a treinar incansavelmente, até que finalmente recuperou seu primeiro lugar com nota máxima. Ela tava toda felizinha quando o Júlio chegou lhe dando parabéns. Ainda fala que foi divertido assistir ela treinando sua espada escondida. As garotas estão pensando que ela tem algum tipo de relacionamento com o Julius, se bem que ele poderia ter se esforçado muito menos só pra vê-la toda felizinha. Esse é o rumor que tá se espalhando pelo colégio. Agora ela entendeu como é que esse trouxa age, tudo farinha do mesmo saco. Ela jurou que nunca mais iria cair nas provocações desse cara. Pela manhã ele tentou falar com ela, mas foi ignorado. Dia seguinte a mesma coisa. E no final da aula também, mas dessa vez ela resolveu perguntar do porquê ele sempre aparece no lugar que ela vai. Ele fala que é coincidência, mas é óbvio que não. Ele começou a rir, parece que a cara dela é bastante engraçada. Ela pode achar que está se escondendo, fazendo uma face sem expressão, mas observando bem de perto ele entendeu. Ela é o tipo de pessoa que deixa transparecer tudo o que pensa. Ela responde que ele é um rapaz bem mal criado. Ele basicamente tá falando que sabe exatamente o que ela tá pensando agora. É que príncipe maquiavélico, vê se sai fora daqui e some da minha frente, rapaz. De fato, ele acertou o que ela tá pensando, não tem como discordar não. Mas bom, ele pergunta se anda tudo bem com o Kayla esses dias. Ela responde que ultimamente não anda vendo ele, já que ele foi rebaixado. Opa, mas ela percebeu algo interessante. Depois que o Júlio salvou ela do Kayla, ele passou a ficar provocando ela. Mas talvez apenas esteja mantendo o urubu longe dela. Mas novamente ela acabou ficando bem expressiva. Aliás, ele fala que o cabelo dela é lindo. E só de pensar que ele seria cortado por um ato tolo deixa ele irritado. Além disso, até hoje ele não conhecia alguém tão divertido e interessante quanto ela. Basicamente, uma espécie peculiar de animal que ele nunca viu e ela ficou brava. Como assim animal? Ele tem até um caderno cheio de informações sobre animais e ela tá no meio? Do nada ele pergunta se ela não queria ficar noiva dele, mas ela recusou, família de maluco. E foi assim que ela guardou todo aquele acúmulo de estresse e liberou dando um soco bem na fuça da abominação cor-de-rosa que voou pra longe. Porque ela tentou perguntar o que ela tá fazendo, mas caiu assustado no chão. E provavelmente tanto ele quanto todo mundo que tava reunido ali tava bastante irritado com ela. Mesmo depois de tudo que ela passou, ainda tava sendo zombada por ter sido jogada fora feito um lixo e ter seu noivado cancelado. E por esse motivo ela vai sentar a mão na cara de todo mundo que tá presente no momento. Tentaram chamar os guardas, mas ela usou a magia e colocou todo mundo pra dormir. O cara ficou morrendo de medo, até ofereceu sua mulher pra alguém acabar com ela, mas tomou um no queixo e caiu fedendo no chão. Todo mundo tava morrendo de medo de apanhar e começou a oferecer a esposa em casamento. Que negócio é isso aqui? É moeda de troca? Mas a mulher tá puta, quebrou todo mundo na porrada e ainda manteve a classe e postura. Agora todo mundo que tava apanhando lembrou do seu verdadeiro apelido: Dama Fera Raivosa. Ninguém segura essa mulher. Depois de ter acabado com os convidados, chegou a hora de finalizar o segundo príncipe trouxa. O irmão tentou impedir, mas já era tarde demais. Ela bateu com tanta força que o moleque arrebentou a coluna de concreto com as costas. Esse foi o soco
mais satisfatório que eu já vi. E assim, finalmente, ela esvaziou toda a raiva que estava acumulada em um único soco. Depois de toda aquela festa de pancadaria, o chão tava recheado de corpos. O Júlio estava rachando o bico, mas o Leonardo aqui tava bastante nervoso. O Júlio ficou sabendo de tudo que aconteceu, mas pergunta do porquê ela optou por tamanha violência. Ela responde que aquelas pessoas cometeram um crime que nem ela sequer ousa falar. E esses merda não refletiram sobre o seu erro, como também agiram com egoísmo. Sendo direta, ela ficou irritada e arrebentou todo mundo. O Júlio caiu na gaitada, ela finalmente mostrou seu verdadeiro eu. Quando eles se conheceram pela primeira vez, ele notou que ela estava prestes a usar seus punhos para socar seu irmãozinho. Mas de fato, aquilo deve ter sido um baita espetáculo. Ele fala que é injusto ela ter feito tudo isso sem a sua presença. Mas ela tá irritada, não tinha como evitar aquela situação não. Esse cara aí é muito doido. E o irmão tá nervoso, agora sim ela acabou com a reputação da família. Mas de repente ela simplesmente apagou. Tempo depois ela escutou o sino da igreja tocar. Aliás, esse é o sino da igreja que adora o deus do tempo, Cronoar. E provavelmente ela acabou usando demais a bênção desse deus. Então ela finalmente acordou, só que tem uma empregada tentando passar peixeira no peito dela? Ela pergunta quem diabos é essa maluca e dá-lhe um pancadão no meio da fuça, fazendo ela afundar na parede. Que negócio é esse de apontar uma faca pra outra pessoa? Ela não sabe que isso é perigoso? O Léo apareceu ali, mas nossa garota já havia resolvido toda a situação. Depois de 3 dias dormindo, ela acordou e capotou a empregada no soco. Mas bom, ele respirou fundo e revelou que os médicos não sabiam o que havia acontecido com ela. Ele pensou que ela nunca mais iria acordar, mas agora tá aliviado. Ela pede desculpas, parece que ela acabou usando demais a benção do deus Cronoar. Já que é assim, ele pede pra ela prometer que não vai bater mais em ninguém, mas ela não vai prometer isso não, tá maluco? O Júlio apareceu, parece que a bela adormecida finalmente acordou. Tempo depois, enquanto tomava o chá, ele revela que a família real cancelou o casamento com o merda do seu irmão. E o pai dela também já havia aprovado essa decisão. E ainda digo mais, depois de toda aquela situação, esse lixo humano foi deserdado e virou mendigo. Dentro da facção do segundo príncipe já havia suspeita de escravidão humana e tráfico de beterraba. Então usaram essa oportunidade recente pra acabar com todo mundo de uma vez. Quanto à punição da Scarlett, não vai ter punição, ninguém vai punir ela não. Pra família real, ela é algo bastante importante. Aliás, ele pede pra que ela fique sozinha até que tudo se acalme. Talvez a sua felicidade como dama da nobreza tenha sido distanciada um pouco mais. Mas em troca disso, ela conseguiu algo ainda mais difícil. Parece que os boatos sobre a briga está sendo comentado pelos cidadãos. Conhecida como a heroína que com o único punho desceu a mão e prendeu diversos nobres corruptos. Sua silhueta manchada do sangue de outras pessoas era aterrorizante, mas ao mesmo tempo bela e delicada. Com isso, ela recebeu o título de Princesa Sangue Fresco. O Léo ficou desesperado, finalmente aquele título de Princesa Fera Raivosa foi esquecido e agora aparece mais esse. Bom, Júlio informa que agora o país vai ficar bastante ocupado. Parece que entre os nobres que foram presos havia diversos da Assembleia Regular. Obviamente, eles vão ser substituídos e além disso, vários conselheiros lideravam idiotas pró-segundo príncipe. Um tal de Godwin precisa ser punido o mais rápido possível. Além disso, não apenas o Júlio, como também o rei pensa que tem alguém por trás de toda aquela confusão entre as facções. E agora eles estão planejando acabar com toda essa corrupção. E para isso eles criaram um gabinete chamado Investigação da Corte. No momento o Léo está atuando como líder. Mas a Scarlett não gostou muito dessa situação não. Então ele resolveu revelar quem foi que colaborou na investigação dos conselheiros. E esse daí é o pau mandado que tava com bostinha lá no episódio passado. Ele pede desculpa por ter sido tão rude com nossa garota, mas ela responde que não ficou incomodada não. Mas realmente ela pensou que ele havia jurado lealdade ao príncipe Cailan. Foi uma atuação e tanto, além dele ser um cavaleiro, sabe atuar muito bem. O Julius fala que se ela tiver algum rancor contra ele, pode acertar tudo aqui e agora. Obviamente ela aceitou, ela não vai perder a chance de largar a mão na cara de um trouxa. E ele vai aceitar de bom grado, pode bater. Até eu aceitava. O Léo ficou desesperado, ele pensou que ela iria matar aquele moleque ali e agora, mas foi só um soquinho de leve. Ela fez isso porque ele ajudou ela várias vezes, impedindo que alguns merdinhos tocassem nela. Mas ele fala que fez isso porque era a coisa mais óbvia de se fazer, ainda mais sendo um cavaleiro. Mas tá nítido que ele fez isso porque gosta dela, e ela não percebeu a situação, e os trouxas ali atrás percebeu tudo. Bom, depois disso ela foi ter uma conversa com a empregada capturada, mas ficou preocupada com suas amiguinhas, e depois daquilo vai ter que explicar tudo o que aconteceu. Contudo, não imaginou que o conselheiro iria estar por trás disso tudo. Ela chegou no galpão, mas a empregada havia fugido pelada, porque a roupa ficou no local. De repente ela foi atacada por um bicho, ou o bicho foi atacada por ela. Ela fala que isso é bem inadequado para uma empregada daquela família. Não deve perder a compostura
postura, falar demais ou fazer barulho enquanto anda? Acima de tudo, deve corresponder à expectativa do seu mestre. Nanaca do povo fera. A Scarlet estava ali pra conversar, mas se ela quiser continuar, seria melhor na sua forma humana. Caso contrário, ela vai acabar morrendo. Aliás, ela não é mulher não, é homem. É um homem afeminado. Ele tá ali pra matar a Scarlet, mas ela percebeu que ele tem um brasão de escravo. Basicamente, ele deve lealdade ao dono da magia. Ela revela que pode liberar ele desse contrato, mas com uma condição. Ele deve contar tudo sobre o seu contratante. Ele responde, né, que caso ela consiga, ele vai falar tudo que ela quiser saber. Ainda assim, ela capotou o moleque no chão e usou a magia de reversão. É dito que as pessoas são abençoadas por um ou diversos deuses. A maioria das pessoas não reconhece de quem elas receberam a bênção. Contudo, algumas pessoas percebem e conseguem ativá-la. Esse poder é chamado bênção divina. E assim ela conseguiu reverter o brasão de escravo. Ele achou incrível. E também é por esse motivo que a corte quer prender nossa garota. Mas esse poder aí tem muita restrição. Basicamente, ele consome sua vida. Então, se você usar ele por muito tempo em um curto espaço de tempo, ele vai matar você. Anteriormente, ela usou a aceleração do tempo e acabou perdendo a consciência. Mas isso é um segredo. E caso ele abra a boca, vai ser punido. E não vai ser punido de uma forma gostosa. Dito isso, ele revelou tudo que sabe. Seu contrato era com o corno do Godwin. E a ordem foi matar Scarlet, que havia metido a porrada no seu filho Raine. Além disso, ele também havia se infiltrado para juntar informações sobre o ducal do seu pai. O Godwin é um miserável ardiloso que faz pessoas como ele se infiltrar em casa de nobres para descobrir suas fraquezas. Depois ele força os nobres a traficar a pessoa, receber propina e ficar do seu lado. A Scarlet diz ter entendido e tomou uma decisão. Ela vai arrebentar a cara desse bostinha Win. Mas a Nanaka fala que ele tá sempre cercado por vários guardas. Então é melhor ela ficar quieta e pedir ajuda ao seu irmão. Mas ela responde que assim vai perder totalmente a graça. Antes que ele seja capturado pelo seu irmão, ela vai arrebentar a cara dele. Bater em quem te irrita é o básico da etiqueta de uma dama. Sendo assim, a Nanaka revela que uma vez por mês ele dá a cara em um leilão de escravos. Ele não sabe exatamente onde é que fica o local, mas ele pode tirar algumas informações dos comerciantes. Isso se ele puder ir com ela. Afinal, ele quer se vingar daquele merda que vendeu seu povo como escravo. Sendo assim, ela decidiu aceitar e levar ele junto, mas olha só, havia alguém ouvindo tudo do lado da barraca. 3 dias depois, nossa garota tava falando que comprou aquele minério raro por apenas uma moeda de ouro, mas a cor dele é um pouco opaca. Mas além de forte, ela é meio burra, ela foi enganada, isso daí é só uma pedra normal. Aliás, o Júlio tava com ela. Ele diz ter ido apenas pro estudo social. Depois da academia real, ele vai ficar no palácio para aprender mais sobre o reino. Então ele vai aproveitar para ver isso bem de perto. A verdadeira situação daquele país. Ele não quer ser apenas um rei de fachada que come do bom e do melhor enquanto o seu povo passa fome e morre de frio. Eu quase fiquei comovido, mas ele só tá ali porque vai ser divertido. De repente, um grupo de bardeneiros apareceu arrumando confusão e nunca havia alguém tão feliz como ela nesse momento. Ela encheu a mão, mas antes da pancadaria, Nanaka pergunta se ele sabe sobre um tal de Janka, o intermediário. Mas é óbvio que eles não vão falar nada. Eles apenas ficaram sabendo que uma dama comprou uma pedra usando uma moeda de ouro. E como só tem um magricelo acompanhando ela, vai ser bem fácil de tirar todo o dinheiro dela. Aliás, quem disse isso foi o cara que roubou a moeda e bateu na criança. A Scarlet ficou furiosa, até transformou a pedra em pó. Mas tá tudo bem, depois ela comprar outra. Eu acho que ela não bate bem da bola. Usou magia de aprimoramento físico e agora vai mostrar o gostinho do seu punho. Usou aceleração e o primeiro a rodar foi esse careca aqui, literalmente. O outro tomou um chute na barriga, se não morreu não caga mais. Deu um chute e fez o bêbado sair voando, ela não é muito boa com os pés não. E finalizou com um chute na coluna vertebral. E agora ela tá tão leve, tão feliz, isso daqui é melhor do que terapia. O maluco aqui não tem um olho, mas nesse momento ele conseguiu enxergar direitinho. Essa daí é a Scarlet, a princesa da porrada. Ela tem mais título do que apelido. E o Júlio estava caindo na gaitada. Ele só sabe dar risada esse corno. O caolho tomou na testa e caiu dormindo. Já a última ameaçou ela com a faca, mas a mulher tá boladona com a cara dele. Esse verme havia roubado a moeda da criança e ainda por cima bateu nela. Ele ficou de joelhos e jurou devolver o dinheiro que roubou. Mas ela pergunta se ele já deixou alguém que implorou daquele mesmo jeito escapar. Se ele bate nos outros, também deve estar preparado para apanhar. Antes de morrer, ele revela que o Junkie fica escondido em uma taberna bem adiante. Só que isso não salvou ele de tomar um socão bem dado. O Julius aplaudiu e ela pergunta se ele fez alguma coisa além de ficar olhando. Obviamente que não, até porque ela não iria gostar nadinha. Mas ela fez uma carinha que não bateu o suficiente. Ela tentou disfarçar, mas ele responde que ela não precisa mentir pra ela mesma. Até porque, do jeito que ela é agora, é bastante interessante. Ela ficou irritada. Depois disso, o Júlio seguiu pra taberna informada. Dessa vez, quem vai resolver é ele, pois caso contrário, a Scarlet iria quebrar todo mundo na porrada. Ela até pergunta se ele quebrou o braço dele, ou perna, ou um dedo, ou uma orelha, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas agora a pergunta que fica é: como eles vão infiltrar um escravo dentro do leilão? A Nanaka fala que pode resolver essa situação
situação. E como ele vai fazer isso, você vai ter que deixar o like nesse vídeo pro próximo episódio. O episódio começa com um cara perguntando se nossa garota tava procurando uma espécime rara de escravo. Contudo, mesmo ela falando que deseja um escravo escondida dos seus pais, uma nobre como ela se relacionando com um delinquente miserável feito Junkie vai acabar manchando a imagem da nobreza. De fato, ela responde que não tem como encontrar esse cara, mas pergunta qual a relação dele com o Junkie. Ele responde que não são nem tão próximos assim. Na verdade, ele só tem um contrato onde ele traz escravos que fugiram da favela. E lógico que tenha valores de mercado. Por exemplo, elfos, anões, pessoas aladas, demônios e tudo de ruim. Assim também como o povo fera, que são os produtos que possuem o maior valor no mercado. Ela pergunta como foi que ele percebeu, mas é óbvio, a aparência dele entrega. Sem falar que ela se deu o trabalho de ir até ali e buscar um escravo. E obviamente que ela levaria um escravo excêntrico. Além disso, ele já serviu como um ótimo cartão de visitas. O trouxa começou a rir igual um psicopata, enquanto a Scarlett estava se segurando pra não socar a cara dele ali dentro. Mas no fim ele pergunta qual tipo de escravo ela vai querer. Então ela revela ter ouvido rumores sobre um leilão de escravo e gostaria de fazer parte dele. Ele responde que para participar do leilão vai ter que passar por uma verificação, dizer sua verdadeira identidade e comprar no mínimo 6 escravos. Mas isso vai levar cerca de 6 meses. Mas ela fala que se o problema for dinheiro, ela vai pagar o quanto for necessário. Todavia ele sugere um belo acordo. Ela vai entrar no leilão como um parente da sua família, mas em troca disso ela vai ter que entregar o seu escravo. Eu pensei que agora esse cara iria apanhar igual uma malavéia, mas ela aceitou o acordo. Mas obviamente isso estava dentro dos seus planos. E pensar que pessoas importantes estariam reunidas nesse tipo de lugar, fazendo esse tipo de coisa. Mas de fato, seu plano estratégico foi um grande sucesso. Tudo saiu como previsto, mas a Nanaka ficou surpreso. Parece que ela dá conta de resolver as coisas na conversa. Ai, toma, seu moleque. O leilão vai começar em 3 dias e julgando pela forma que o miserável falou, a Nanaka vai ser vendida também. Até lá, talvez ele não seja nem tão violento assim. Mas ele tava com soninho danado. O povo fera tem hábitos noturnos, então ele acabou dormindo e virou um bichinho fofinho. A Scarlett fala que ele anda causando bastante inconveniente para o seu mestre, mas ele se esforçou bastante, então tá de parabéns. Eles voltaram para a pousada, onde ela falou que saiu tudo certo. E o Julius ficou surpreso. Parece que ela realmente é capaz de resolver as coisas na conversa. Ele adoraria ter visto uma cena rara como essa. Todavia, um príncipe comprando um escravo seria um grande problemão. A mulher aqui tá pistola da vida. Ela colocou a Nanaka pra dormir, saiu pra tomar um fresco e coincidentemente esse Julius aqui também iria tomar um fresco. Mas ela pergunta por quanto tempo esse trouxa vai ficar seguindo ela. E coincidentemente ele também tinha ido pra fazer alguma coisa ali naquelas bandas da cidade. O moço chamou ela pra provar uma deliciosa torta de maçã. E como ela é muito linda, se ela comprar um pedaço de torta vai ganhar uma maçã de brinde. O Julius fala que vai comprar 2 e vai querer 2 maçãs de brinde esse trouxa. Pela cara dela, ela não tá gostando nadinha disso. Tempo depois, um cara ofereceu joias, ela recusou e o Julius comprou tudo. Uma mulher viu um fantasma vingativo atrás dela e o Julius pagou pra que ela repelisse o fantasma. O que é que esse cara tá arrumando? Tempo depois, ela pergunta: com licença, lindo cavaleiros de cabelo dourado, ainda tem alguma merda pra fazer por aqui? Ele fala que falou isso sem pensar e ela realmente acreditou. Parece que ela também possui um lado adorável e rapaz, ela deu um soco na parede pra não arrebentar a cara desse trouxa. Ela ia meter o pé quando ele socou uma torta na boca dela. A doçura da maçã e o mel de abelha estava se espalhando pelo céu da sua boca. É basicamente um pedido de desculpas. Ele exagerou demais na provocação, mas nem pensar que ela vai perdoar ele. Mas como ele deu sua parte da torta, ela decidiu perdoar só dessa vez. Tempo depois, ela fala que ele tá bastante acostumado com aquela cidade. De fato é verdade, até porque de vez em quando ele fugia da academia pra visitar aquele lugar. Mas ele quer saber o que ela achou do destino comercial do seu reino. Ela não sabe muito bem o que falar, afinal só ia pra ali comprar comida pra aquele miserável do príncipe Caleb. Mas agora, observando de perto, a energia da cidade é bastante divertida. O Júlio responde que sempre que ia ali ficava pensando em como queria comprar aquela torta de maçã pra ela comer. Isso aqui foi basicamente uma declaração de amor, porque se foi, ela não entendeu não. Ela tá pensando que ele queria passear com ela todo esse tempo. Se ele tivesse falado isso, não teria socado ele em sua mente. Mas esse cara aqui é bem perverso, hein? Do nada ele fala que odeia coisas tediosas. Quando criança, a única coisa que ele achava divertido era como as pessoas eram nojentas, sempre sendo mimado por seu primeiro príncipe, sempre na tentativa de ganhar algo em troca. Só que nossa garota não tratava ele assim. Um dia ele viu o corno miserável escória da humanidade maltratando ela. Ele perguntou por que ela não chora e não fala pro seu pai, ou ela tava com medo do príncipe. Mas ela pergunta, como assim com medo? Essa daí foi uma piada bastante hilária. Foi naquele momento que ele se apaixonou. Apaixonou naquele rosto que poderia matar o moleque com um único soco. As coisas mundanas são tediosas e não há nada de bom, não há proveito nelas. Apenas perdição e destruição. Mas quando ele olhou para esse pequeno mundo, refletiram nos seus olhos. Ele sente tanta diversão ao ponto de transbordar de alegria. E nesse momento, a coisa mais divertida para ele é nossa garota, pronto, se confessou miserável.
miserável, já pode casar. Mas fique sabendo que você não vai ser o homem não, ela vai ser o homem e você vai ser a mulher, você que vai lavar a louça. Ô louco, ele beijou ela e ainda falou que ela é a coisa mais preciosa pra ele, miserável atacante. Naquela tarde ela ainda tava toda bobinha, levou a mão ao rosto e ficou se perguntando se esse miserável fez isso de brincadeira de novo. Dia seguinte, como havia sido prometido, ela entregou seu escravo, mas em troca ele não deve se esquecer do que foi pedido. Ele aceitou, mas antes de fazer a troca quer confirmar se ele realmente faz parte dos homens feras. Não é como se ele estivesse duvidando dela, já que na verdade isso é bem raro, mas acontece de pessoas venderem escravos comuns como se fossem espécimes raras. Sendo assim, ela mandou que ele se transformasse e assim ele fez. O cara ficou cativado e decidiu que ele seria o produto de destaque do leilão. De repente, um trombadinho apareceu, se perguntando se aquela mulher que ele havia dito que iria comprar hoje no leilão. Mas o velho fala que não, ele entendeu tudo errado. Na verdade, essa mulher é uma cliente. Nossa garota notou que ela é metade homem e metade fera. Aliás, ele fala que o povo fera é conhecido pela sua capacidade de regeneração. Pegou a coleira, colocou no pescoço da Nanaka e começou a puxar com toda a força, fazendo sangrar. A Nanaka tava resistindo e esse verme tentou bater nele com açoite de espinhos, mas a Scarlet foi lá e segurou. Parece que o pet do velho não recebeu educação suficiente. Então ela pensou em educar esse bichinho estúpido, imbecil, lazarento pessoalmente. Mas ele chamou ela de vadia. Falou que vai rasgar ela em pedacinhos. O velho manda que ela não provoque muito maluco não. Afinal ele já foi um aventureiro de ranquear e daí? Um monstro que nem mesmo o capitão dos cavaleiros reais conseguiu bater de frente. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, que ela vai apanhar pra esse maluco? Toma vergonha na sua cara, velho safado. O cara aqui já tá pistola, vai acabar com ela e não vai pegar leve só porque é mulher. Tentou enrolar o chicote no pescoço dela, usou toda a sua força e o chicote não tá se movendo. O velho até pensou que ele tava de brincadeira. A Scarlet pergunta se ele também vai fazer parte do leilão, mas o velho responde que não. Nesse caso, ela arrebentou o maluco contra a parede e saiu voando, passou aqui por casa ainda hoje. Agora sim ele foi bem educado. Nossa garota ficou com peninha da Nanaka, deve ter doído bastante, coitado. Pegou ele no colinho, curou seus ferimentos e jurou que vai voltar para buscá-lo. Aliás, ela queria pagar a janela quebrada, mas o velho mandou que ela não se preocupasse com isso não. Na verdade, ela até gostou, agora tá entrando um afresco dentro do escritório. Vocês acham que ele vai cobrar pra tomar um soco desse também? Bom, depois dele ter falado o local e horário, ela tava indo embora quando de repente esbarrou com seu irmão que tava com a cara de doido. Ela foi levada de volta pro Palácio Real, junto com um príncipe aqui que não serve pra nada, esse imprestável. E bom, aqui eu vou falar resumidamente de uma maneira dinâmica e bem resumida pro vídeo não ficar muito chato e sem graça, já que é muito blá blá blá. O Léo fala que eles arrumaram um baita problemão com toda aquela imprudência, mas o Júlio responde que pelo menos eles descobriram onde ficava o local do leilão de escravos. Mas não é isso que o Léo quer falar, ele tá falando do risco de perda do reino. Além disso, ela é sua preciosa irmã e ele não quer que ela vá pra um lugar como aquele, mesmo sendo chamada por dois apelidos perturbadores que ele odeia. Além disso, ele descobriu que de fato o leilão estava sendo organizado pelo Godwin. Como a parada vai acontecer em 2 dias, ele vai organizar alguma coisa, basicamente uma operação pro dia do leilão. Mas ele mandou que a Scarlet voltasse pra casa. Mas ela recusou, nem a pau que ela vai aceitar isso daí não. Desde o dia que ela terminou seu noivado com aquele lixo humano, várias coisas aconteceram. Ela não se segura mais e voltou a ser a dama raivosa. Já perdeu até as contas de quantas pessoas ela fez de saco de pancada. Além disso, conheceu vários tipos de pessoas, inclusive pessoas que viraram escravo e foram forçadas a obedecer ordens. Crianças que sofrem sem ter o que comer por vários e vários dias. Nobres que ficam ricos tirando um pouco do pobre, cometendo crimes para saciar sua fome de quero mais. Um corno de cabelo dourado cuja alegria da vida é atormentar ela, e eu acho que esse daqui foi bastante específico. Ela sempre se perguntou do porquê pessoas boas que haviam nesse mundo eram as que mais sofriam, enquanto esses merdas corruptos enchem o bolso de dinheiro e vivem uma vida cheia de privilégios. Mas tem uma coisa que ela tem absoluta certeza, que se for bater em alguém, que seja nesses nobres balofos. O Júlio caiu na risada enquanto o Léo aqui tá entrando em pânico. Mas bom, além disso, não há somente nobres da classe alta nesse evento. Há uma grande suspeita que o Godwin está ligado a uma tal de Vakshi. Essa cidade é um império com cerca de 300 anos de confronto contra Palistam, uma nação governada por domadores de dragões. No entanto, com cessar-fogo recente, as duas nações deveriam estar criando um laço de amizade. Os detalhes ainda estavam sendo investigados, mas provavelmente o indivíduo ligado ao Godwin pode ser da tropa aérea, basicamente da Ordem de Dragão Celestial Carmesim. Enquanto isso, um velho ordena um assassino que eliminasse nossa garota, que causou uma grande confusão no casamento. Tempo depois, uma garota estava querendo falar sobre uma arma, presente enviado pela Palmeia, mas o velho se acha porque também recebeu o equipamento mágico dessa mesma pessoa. Só que a diferença é que a arma tira a vida de pessoas fortes, enquanto esse colazinho aí não faz nada. Olha só, é a vadia cor-de-rosa que mandou que ele usasse a arma pra matar quem atrapalhasse seus planos. O episódio começa com nossa linda garota e glamurosa, vestindo um lindo vestido branco que deixou até esse velho trouxa aqui de queixo caído. Ele entregou uma máscara e ela colocou já com a cara de quem vai quebrar todo mundo na
na porrada. É dito que um tal de Léo, da Ordem dos Cavaleiros de Dragões Carmesins, pode estar envolvido naquilo. Além disso, eles apenas conseguiram colocar no máximo 10 pessoas no gabinete. Sem falar que dentro do local do leilão não se pode usar qualquer tipo de arma letal ou não letal. Aliás, de todos os membros que possuem habilidades de combate, incluindo nossa garota, eles não podem lidar com armamento ao mesmo tempo que usa magia. Teria bastante dificuldade na captura do Godwyn. E é aí que nossa garota entra, quebrando todo mundo e todos. Além do fato que se ela derrotar todo mundo que estava participando do leilão, seus 2 apelidos sangrentos iam mudar para o seguinte nome: Dama da Porrada da Salvação. Tá bom, né? Não melhorou muito não, mas tá pior do que antes, ou tá melhor, não sei. Também é dito que a Ordem dos Cavaleiros do Palácio Real já estava à disposição e pronto para ação. O Léo fala que tudo o que eles precisam fazer agora é esperar o sinal do Julius. E obviamente sua irmã cumprir a promessa que fez. Dias atrás ele permitiu que ela pudesse entrar no leilão, mas com uma condição: que ela não agisse com violência desnecessária. Mas só de lembrar da cara de alegria que ela fez, ele já tá com o estômago revoltado. Lá dentro, os lixos humanos estavam se perguntando um para o outro que tipo de escravo eles estavam procurando. A moça responde que veio porque soube que teria um alado sendo vendido. O outro veio buscar um elfo para mostrar pro seu sobrinho. Outro gostaria de um que soubesse lutar, enquanto nossa garota tava passando ali por trás ouvindo tudo. De repente, as luzes se apagaram. A Scarlet se bateu com alguém e pensa já ter ouvido a voz daquele cara. Aliás, o leilão havia acabado de começar e todo mundo ficou bastante animado. Teve até um trouxa que disse que havia ido com muito dinheiro que havia desviado do seu próprio povo. Aqui tem de tudo. Até vadia que usou seu próprio corpo para seduzir seguidores da deusa Palmeia, para financiar os seus luxos. Com isso, o primeiro produto a ser anunciado foi uma criatura alada. Todavia, aquela pessoa somente tinha uma das suas asas de 2. A vadia aqui deu 50 moedas de ouros. Outro deu 65, 70 e 100. De repente, quem apareceu foi o trouxa do Julius. Ela pergunta o que é que ele tava fazendo ali, e responde que foi ver a situação. Ela ainda não encontrou Godwyn, mas tem quase certeza de onde ele deve estar. O Julius informa que a Ordem de Cavaleiros estavam apenas esperando seu comando. Se ela não adiantar, vai acabar ficando sem sua presa. Mas ela manda ele fazer silêncio e sugere fazer uma troca. Ela vai dar uma bela de uma porrada no Godwyn, então ele deve esperar pra dar o sinal. Fala nada não, mas ele já tava esperando por isso, viu, esse safado? Aliás, foi por causa disso que ele entrou no plano, apenas pra ver ela dando uma boa porrada no barrigudo. Mas em troca disso, ele quer saber qual vai ser o benefício que ele vai sair ganhando. Rapaz, ela jurou tanto à família real quanto ao rei, até que seu corpo se decomponha a lealdade pelo resto da vida. Mas ele responde que jurar pela família real não vai ser o suficiente, não. Pegou na boquinha dela e mandou ela jurar lealdade somente a ele. Toda sem graça, ela fala que com o tempo isso iria acontecer, afinal ele vai ser o próximo rei. Mas ele não quer esperar tanto tempo, não. Ela vai ter que jurar agora, ô louco! Passou o dedo na boquinha dela, esse safado. Teve jeito não, ela teve que jurar lealdade a ele, né? Esse safado aí. O que mulher não faz pra arrebentar a cara de um homem na porrada? Dito isso, ela fala que o trouxa do Godwyn estava bem ali, observando o palco, bem de perto. Sendo assim, o Julius dá início ao leilão da porradaria, onde você apanha de graça. Ela fala que não se incomoda em bater nas pessoas de graças, mas ela pode acabar se confundindo e metendo a porrada em um loiro safado. Então é melhor ele tomar bastante cuidado. Aliás, agora ela tava indo se encontrar com uma pessoa que é muito amada e desejada pelos seus punhos, seu saco de pancada ambulante. Enquanto isso, no subsolo do castelo, uma garota estava sendo separada da sua mãe que havia sido vendida. Ela tentou ir atrás, mas a Nanaka impediu. Ela caiu de joelhos desesperada. A Nanaka fala que vai ficar tudo bem. Tanto ela quanto sua mãe irão ser salvas e aquilo ali é uma promessa. No corredor já estava cheio de corpo no chão. Parece que os soldados ficaram com soninho e deitaram para dormir. No fim do corredor havia um grupo de bandidos. Na hora ela retirou suas luvas. Afinal, antes do prato principal é sempre melhor comer um aperitivo. Rapaz, enquanto ela quebrava todo mundo na porrada, tava tocando uma musiquinha boladona de fundo, né, na pausa do leilão. Um cara aqui tomou no queixo, o outro levou uma bicuda na cara, com o bico do salto alto. Isso aí deve ter doído, viu? Então ela finalmente entrou na sala onde havia vários nobres reunidos. Na hora o velho ficou cagado de medo, se perguntando como ela havia entrado ali. O Rainer chama ela de maldita, como ousa aparecer assim na frente deles, depois de tudo que ela fez. Aliás, foi esse moleque aí que levou um sacode no baile onde o noivado foi cancelado. Ele tá todo irritadinho e fala que vai dar conta dela. Tentou invocar uma magia de trovão ali, mas o príncipe Julius negou o feitiço dentro daquela sala, usando o anel da família real. Na hora, o Godwyn percebeu que ele só poderia ser o príncipe Julius, mas os nobres trouxas começaram a rir. Não tem como o príncipe Julius estar naquele lugar. Caso ele tivesse, tava todo mundo ferrado. Ou seja, ele só deve ser um impostor. De repente, um lobisomem enorme e peludo apareceu. Esse daí é o trouxa que saiu voando no episódio passado.
O Godwin mandou ele matar a Scarlet, mas acabou tendo sua mão cortada pelo Sigrid. O Julius fala que ele estava bastante atrasado, devia estar passeando pelo castelo. Já o Godwin ficou irritadinho, mandou todo mundo cair pra cima daqueles três. Mas a Scarlet segurou o Sigrid pra ele não fazer nada. Chegou bem no ouvidinho dele e falou bem baixinho que ele não pode roubar a carne de outra pessoa. Afinal, até onde ela sabe, o oponente dele é aquele lobisomem de 5 metros de altura. Enquanto os nobres corruptos vai ficar por conta dela. Por algum motivo, esse trouxa aqui tá coradinho. De repente, a menina tava sorrindo e rodando como se tivesse ganhado na Mega Sena. Uai, mas ela tá girando segurando um pé? Ela aumentou a velocidade, criando um enorme redemoinho, fazendo os nobres saírem voando por aí. Tempo depois, o Léo apareceu ali, o sinal tava demorando demais, então ele resolveu dar uma olhada, mas olha só o tanto de corpo em um único lugar. Ele fala que agora ferrou, sua irmã acabou de cometer homicídio em massa. Mas calma, que ela responde que não matou ninguém não. Apenas bateu com as costas da mão. Se tivesse sido no murro, tava todo mundo morto. Mas por conta da confusão, os nobres começaram a fugir. Eles não tiveram outra escolha a não ser mandar o sinal pra Ordem de Cavaleiros. Mas ela fala que não vai rolar, porque ela ainda não bateu no Godwin. E se ele fizer isso, vai cancelar o acordo. Todavia, ele responde que tá tudo bem, ela vai bater no gordo barrigudo. Então, ele fala que fez um juramento com a Scarlet. E o Léo ficou surpreso. Ela ainda fala que é verdade e jurou lealdade a ele durante toda a sua vida. Rapaz, eu acho que ele entendeu errado, porque começou a falar que nunca pensou que ela fosse encontrar alguém e a felicidade veio assim então de repente. Mas ele tem que parar de pensar nisso agora. E começou a procurar o Godwin usando sua magia de clarividência. Ele viu que ele estava fugindo pela escadaria central rumo ao telhado do castelo, onde havia um dragão vermelho esperando sua chegada. Eles não perderam tempo não e começaram a correr, mas estavam no primeiro andar e o telhado ficava no quinto. De repente, a Scarlet começou a tirar seus tamancos. O Léo pergunta do porquê e obviamente que é pra usar o seu verdadeiro poder. Usou a aceleração e a tripla explosão e partiu em alta velocidade. A menina parecia um jato, deixando apenas um rastro branco. Pulou a janela e rapidinho chegou no quinto andar. Mas como esperado, a tripla explosão exige bastante do seu corpo. Mas ela não pode permitir que simplesmente sua carne maturada fuja assim tão facilmente. Rapaz, o Rainer aqui insultou o domador de dragão e mandou que ele ficasse de joelhos. Obviamente ele não gostou disso não e mandou que seu dragão matasse aqueles dois. Mas na hora nossa garota apareceu quebrando tudo. Ela segurou o rabo do dragão esbanjando muita aura. E ainda tinha uma almofadinha ali, né, pra não machucar os pezinhos que ela tem. O cara fala que ela tem impedido o ataque do Rex com uma mão, foi sensacional. Ficou de joelhos e pediu ele em casamento assim do nada. Ela recusou e deu um soco na cara dele que saiu rodando igual um peão. O Rex ficou irritado e tentou atacar ela, mas também foi nocauteado com um único golpe. Rapaz, ele ficou de pé mesmo depois daquele soco. E ainda fala que ficou ainda mais apaixonado por ela depois disso. Esse daí só pode ser masoquista, tem feitiço em apanhar. Tomou-lhe um soco na barriga pra largar de ser trouxa. Mas o bicho é insistente, tenta falar que os olhos dela são como joias de diamante, mas tomou um chute e saiu voando. Mas continua falando, o bicho aqui é imortal. Pra ele, uma mulher que chuta daquela maneira não existe nem mesmo na sua nação, onde o poder militar é a coisa mais importante que tem. Ele chama ela pra viver ao seu lado, mas tá se tremendo todo. Essa daí tu não aguenta não, meu amigo. Ela pergunta se ele tem certeza se deveria focar tanto assim nela. Afinal, o objetivo dele é matar o Godwin, o primeiro príncipe do Império Vakshi, Alfunk Mihari Fakshin. De fato, ele fala que quer matar aquela criatura obesa. Afinal, não tem como ele dar valor a alguém que vendeu sua própria nação em troca de um cargo de ministro. Ele arremessou a lança, mas a Scarlet impediu que ele fosse morto. Ela não vai permitir que ele coma da sua carne, mas ô louco! Ele pegou no pezinho dela e fala que esse lado dela também é amável. Enquanto ela fala que não é muito cavaleiro sair agarrando assim uma dama pelo tornozelo. E fala que ele possui muita confiança, além de ter um físico robusto. De fato, ele fala que sim, isso por causa da sua bênção, que basicamente torna o corpo dele tão duro quanto aço. Ou seja, nenhum ataque físico pode causar dano nele. E ele também notou que ela tem uma bênção, mas derrotar ele com as mãos vazias é impossível. E se ela entendeu, deve se comportar e apenas observar o coroa sendo mandado de F. Mas ela responde que tem sim uma maneira dele ser derrotado. Chegou pertinho dele, passou os dedos pelo pescoço e largou uma joelhada na cabeça. Você pensou que ela iria dar um beijo, né? Chutou ele várias e várias vezes até ele cair de joelho no chão. O corpo até pode ser de aço, mas o celebriro continua sendo fraco. Aliás, ela já tá de saco cheio de dançar com esse cara. Pegou ele pela gola, usou magia de aceleração, impulso triplo e mandou ele de volta pra sua nação. Agora, finalmente chegou a hora de amaciar a carne do gordinho. Na hora, ele começou a pedir desculpas por ter tentado tirar a vida dela. Afinal, ele não teve escolha. Se o
filho idiota perdeu a cabeça. E ainda por cima pediu desculpas por ter usado a Tereneza pra acabar com seu casamento? Aí não teve como, a menina ficou irritada. Quer dizer que ele fez aquela vadia ficar com Kaylan, fazendo ela ser exposta daquela maneira vergonhosa. Mas ele tenta falar que apenas estava seguindo as ordens daquela garota. E ainda por cima deu uma informação valiosa em troca da sua vida e da sua fuga. Mas eu acho que você não vai fugir não. É dito que a Tereneza não é daquele mundo. Com o poder da deusa, ela é uma garota reencarnada. E por isso nem eu nem você esperava, eu acho. O episódio começa com um trouxa correndo parecendo uma tartaruga balançando o casco, se perguntando como aquilo aconteceu. Ele foi até o calabouço esperando capturar o povo fera. Entretanto, o Léo junto dos Cavaleiros Reais apareceu. Enquanto a Scarlet estava perguntando como assim aquela abominação cor-de-rosa é uma reencarnada. Sem falar que ela não tem a menor ideia do que isso significa. Mas ela pergunta se já pode sentar a mão na cara dele. Ele pede pra ela esperar e fala que pode fazer qualquer coisa que ela quiser. Afinal, ele tem autoridade pra isso. Ela diz entender, e nesse caso ela vai querer um saco de pancada. Um com nariz pontudo, barriga de porco gordo e cabelo branco. Ele fala que vai ser fácil arrumar um negócio desse, mas aí ele percebeu que ela tava falando dele mesmo. A Scarlet usou o overclock, criando um espaço onde o mundo se move a 1/100º da velocidade normal, onde somente ela consegue se mover na velocidade normal. O primeiro soco foi pela exploração do reino, o segundo pelos escravos, e o terceiro pela Nanaka, que teve sua vida usada feito brinquedo. E o resto da sequência é por ele ter tentado contra a vida dela. Assim que o tempo voltou ao normal, o velho recebeu uma quantidade de soco que fez ele ser arremessado contra a parede. Mas de repente algo estranho aconteceu. O cabelo da Scarlet começou a ser manchado de preto. Isso aconteceu pelo uso excessivo da bênção do deus Cronoa. Ele iria cair, mas o trouxa do Julius apareceu no momento certo pra variar. Ele começou a curar a nossa garota, mas não tem como falar que ela é humana não. Como é que ela lutou contra um dragão e venceu? Ele pergunta se ela consegue se levantar, mas a coitada aqui não consegue levantar um dedo do pé. O Léo, a Nanaka e o outro aqui, que eu sempre esqueço o nome dele, apareceu perguntando se ela tava bem. Ela responde que sim e agradece pela preocupação. Ainda por cima pediu desculpas a Nanaka por não ter ido salvá-lo. Aliás, eles perguntam onde é que tá o Godwin. Ela responde que tava bem ali, enfiado dentro da parede de concreto puro. Todavia, o trouxa de repente apareceu apontando a arma de fogo e disparou contra ela. Mas o Julius passou na frente e recebeu o disparo no seu lugar. E ainda fala que ela nunca termina o seu serviço direito. O Godwin ficou se gabando. Rapaz, na hora, nossa garota pulou pra cima dele, lazarento miserável, sentou o soco na cara dele. Ele começou a rir, falando que os socos dela não iriam funcionar contra ele por causa daquele colar que ele tava usando. Sendo assim, ela retirou o colar, simples e fácil. Ele mandou devolver e com certeza ela vai devolver com seu punho. Largou o primeiro no nariz de coqueiro, levantou ele pra cima e pergunta se ele sabe o que acabou de fazer. Um canalha miserável, escória da humanidade, tentou contra a vida do príncipe Julius. Deu um chute que mandou o velho pro outro lado do mundo e disse que havia vingado o príncipe Julius. Agora ele precisa tomar conta de nós aí do céu. Mas ele fala que ainda não morreu não. O Léo pergunta o que é que ele tem na cabeça. Foi por muita sorte a magia de cura ter funcionado. Ele só responde que parece que perdeu a oportunidade de morrer. Então, tá bom então. A Scarlet diz ter ficado feliz que ele esteja bem. Então, no dia seguinte, todos os nobres envolvidos no leilão foram presos. Os escravos foram salvos. Incrivelmente, o trouxa do Godwin conseguiu sobreviver. Como assim, cara? A Nanaka pergunta se nossa garota conseguiu fazer o que queria e toda fofinha e satisfeita ela fala que sim. Sentou a mão na cara do gordo. Enquanto isso, do outro lado do mundo havia um trouxa empalhado em cima de uma árvore. Um cara que chutou ele caiu fedendo. Graças a isso ele teve todos os ossos do seu corpo quebrado. O cara do Nevô aqui fala que isso é uma piada. Seria impossível ficar todo quebrado só porque caiu de cima de uma árvore. Então ele diz ter sido arremessado do outro lado do mundo. E pra sobreviver ele teve que usar toda a sua bênção. Mas ele acabou se divertindo bastante e não vê a hora de se encontrar com ela novamente. Enquanto isso, tava sendo anunciado que o Balofo, olha a barriga desse cara, havia sido preso. Parece que a dama Scarlet mandou ver de novo. Agora o povo tá querendo chamar ela de salvadora do punho de ferro do reino. O incidente do Godwin voador é o título do jornal de hoje. Havia bastante repórter no lugar. Queriam até saber sobre os livros que nossa garota gosta, ou até mesmo o nome dos seus pets. A gente aqui tá pensando que é um gato branco bem peludo e fofinho. Ou talvez um pastor alemão brasileiro. Mas eu acho que não é nada disso não, até porque ela tava pedindo a patinha pra um dragão. A Nanaka tava ali atrás morrendo de inveja. O Cervantes é o nome do cara aqui. Fala que o item que ela havia pedido pra desenvolver estava pronto. Um saco de pancada com a foto do Godwin. Ele só não sabe se vai vender muito não. Ela fala que o príncipe Julius vai fazer uma propaganda disso daí. Enquanto a Nanaka tava só observando ali querendo receber atenção também. Ela abriu os braços, ele pulou feliz da vida. Mas as empregadas
elas chegaram mandando ele ajudar logo. Os convidados vão chegar rapidinho. A cena corta pra uma coisa cor-de-rosa andando pelo calabouço, buscando alguma coisa. Os guardas perguntam quem diabos ela é. Afinal, aquele lugar não pode receber visitas, muito menos os prisioneiros. Ela usou a magia e de repente eles começaram a obedecer suas ordens. O desejo dela é se apaixonar por um príncipe bonitão e superar os desafios ao seu lado e ficarem juntos no final. E assim ela vai ser a princesa mais amada de todo mundo. O Godwin tava esperando por ela. Ele quer saber o que deve fazer agora. Ela responde que é grata por ele ter tirado o dianismo em prol da Palmeia como religião oficial. De fato, ele fala ter feito isso e pensou que iria ser tirado dali, mas ela usou a bênção da deusa Palmeia para controlar o trouxa, fazendo ele beber um frasco de veneno. E agora ela vai tirar aquela pessoa dos holofotes cheia de glória. Scarlett El Vandeminio, a detestável vilã da história. Enquanto isso, estava sendo notificado que o Godwin havia morrido, e parece que ele realmente havia tomado veneno. Mas o Julius acha difícil acreditar que um homem que apenas pensa nele mesmo teria feito isso. A situação é suspeita, e pelo que a Scarlett havia dito, a abominação estava desaparecida. Sem falar que uma nova religião acabou de surgir do absoluto nada. O palmeanismo. Basicamente, nesse reino existem duas religiões principais. Uma tem ganhado seguidores nos últimos anos, incluindo entre as autoridades, até que virou uma religião oficial. Eles adoram a tal de deusa Palmeia, deusa do amor e da beleza. Sem falar que é liderada por um comerciante rico que não sabe ser devoto, o que faria todo sentido ter conexões com Godwin. E tem a outra, que existe desde a fundação daquele reino, a chamada Dianismo, que venera a deusa Diana. Não é uma religião oficial e com certeza seria mais adequada. No entanto, nem todo mundo enxerga essa religião com bons olhos. Aliás, é dito que logo logo vai ter a cerimônia do Dianismo. O Julius fala que tá contando com a ajuda do Léo. Afinal, a peregrinação à Terra Santa desse ano vai ser muito difícil. Dito isso, ele pergunta pela Scarlett se ela tava melhor. Ele diz que sim, até saiu pra caçar pra alimentar aquele dragão. De fato, ele fala que ela é realmente a mulher formidável. Com ela ao seu lado, jamais vai se sentir entediado. Tá até pensando em pedir a mão dela em casamento. O Léo manda ele não falar absurdo, não. Eles já até fizeram votos pra isso. E supõe que logo logo vai ter um anúncio de casamento. O Júlio está ali pensando como é que vai ser a reação dele quando souber que entendeu tudo errado esse trouxa. Mas agora ele tá querendo se encontrar com sua amada. Enquanto isso, nossa garota tava passeando em seu pet dragão vermelho. A Rosalie e a Mel tava na porta da casa da Scarlett esperando por ela quando de repente viram um dragão voador no céu. Na hora eles usaram sua magia pra derrubar o bicho lá de cima. Mas tempo depois tava todo mundo tomando um chazinho com um bolinho de chocolate. Elas confundiram o Rex com um inimigo. Obviamente elas falam que sim. Afinal, dragões são usados de montaria em um reino hostil. É importante ter iniciativa, né não? A Scarlett tá feliz, elas continuam igualzinhas. A Rosalia fala que durante esse mês que nossa garota sumiu, ela obteve o poder absoluto do dormitório. A Mel fala que ela tá mentindo, viu? Ela havia dito que estava entediada sem sua rival. A coitada mandou ela calar a boca, assim não vai fechar com magia. Mas no fim, a Scarlett é sua colega de quarto e ela tá querendo que ela se recupere logo pra arrumar o quarto. A Mel cagueta aqui que várias vezes ela começa a chorar do nada porque pensa que vai se formar e vai se sentir muito sozinha, coitada. Mas ela fala que é mentira e que logo vai se casar com um cara legal que arriscaria sua vida por ela. Na hora, Scarlett se lembrou do príncipe Julius por algum motivo, enquanto a Rosalia tava perguntando se ela não vai se casar não. De repente, a Nanaka apareceu, mas ela fala que tava ocupada e não iria brincar com ele agora não. Todavia ele não queria brincar, na verdade o trouxa do Julius queria falar com ela. Ele chega falando que não quer que seja um incômodo ele aparecer assim de repente. A Scarlett fala que tava aproveitando o encontro com suas amigas, mas elas falam que não tem problema não. Então o Julius pegou ela pela mãozinha e pediu emprestado por um momento. As loucas ali ficaram tudo animadas e mandou ele ficar o tempo que fosse necessário, mas eu acho que ela não gostou muito disso não. Tempo depois ele tava perguntando se ela ficou sabendo sobre a morte do Godwin. Ela responde que sim, e como ela havia dito, o Julius investigou sobre a Terenésia, mas o Kayla não sabia absolutamente nada sobre ela, sem falar que ela ainda continua desaparecida. A Scarlett diz ter entendido, sem falar que tem razão, não daria pra falar sobre isso na frente daquelas duas. Mas de repente ele pergunta se era essa conversa que ela queria ter, como assim? Ela quer saber se tem mais alguma coisa que ele quer falar. Ele pergunta sobre o cabelo dela continuar preto. Ela responde que tá pensando em visitar as fontes termais logo em breve. Dizem que lá alivia o estresse físico e mental das bênçãos. Ele fala que é uma boa ideia, afinal ele é uma pessoa insubstituível para o reino. E ele não gostaria de perdê-la por algo tão pequeno? Como assim perdê-la? Ela devolve essas palavras da mesma forma? Como assim? Naturalmente ela se sente feliz porque a família real considera ela importante. E também sabe que a bênção do deus Cronoa é importante para aquele lugar. Mas de repente foi interrompida pelo trouxa perguntando se poderia pegar algumas rosas. Ela fala que sim, então ele começou a catar. Aliás, ele pergunta se ela se lembra do dia que eles foram fazer compra no distrito comercial. Ele soube que seus pais foram lá há muito tempo
disfarçado de plebeu. Eles pareciam sérios por fora, mas por dentro o negócio era diferente. Todo santo dia ele enchia sua mãe de presentes e proposta de casamento. A véia já tava de saco cheio até que o seu pai lhe deu um certo presente. Não era uma coroa de joia, muito menos algo caro, mas feito pelas mãos do seu pai, o herdeiro do trono. Feito com todo amor pelas suas próprias mãos. Rapaz, ele colocou uma coroa de flores na cabeça da nossa garota e disse que precisava dela. Quando ela tava ao seu lado, seu mundo brilhava e se enchia de cor. E ela fez isso com seu véu sangue fresco. E também roubou o coração e pediu pra que ela ficasse ao seu lado pra sempre. Rapaz, pensa no homem atacante a esse príncipe. Eu retiro o que disse. O miserável aqui cortou o clima falando que ela era o seu amado brinquedo. A coitada pergunta se ele tá de brincadeira com a cara dela ou algo do tipo. Ele quer saber se ela pensou que ia ser um par romântico pra ele. Coitado ficou de cara no chão. Afinal, ele já tá na idade pra isso, né? Esse safado tá tirando com a cara dela. Então ela aproveitou pra perguntar enquanto vestia sua luva. Ela pediu um último favor. Será que ela poderia chutar o bostinha do príncipe até mandar ele sair voando pelos ares? Ai, trouxa, vai apanhar bonito, hein? O episódio começa com nossa garota pensando sobre o desaparecimento da Scarlet e também do aumento da atividade do culto do palmeanismo. Sem falar que ela recebeu uma carta da igreja da deusa Diana, falando que gostaria de se encontrar com ela dentro de uma semana. E quem mandou foi a própria Diana e nossa garota tava empolgada. Então, no dia seguinte, ela tava falando que queria viajar pra entrar nas fontes termais. Mas o Léo não tava acreditando muito nisso não, ele tá pensando que ela tá querendo espancar alguém na porrada. Mas ela fala que isso é maldade, não confiar na sua própria irmã. Ele pergunta como ela ousa falar isso. Ela pensa que ele esqueceu que o voto com o trouxa do Julius era mentira? E logo quando ele pensou que sua irmã havia encontrado a felicidade, isso acontece. A Nanaka pergunta se ela tava querendo arrumar uma desculpa pra arrebentar a Santa na porrada. Agora o Léo ficou maluco. Ela sempre inventa de viajar naquela época do ano. Pensando bem, o caminho pras fontes termais bate com a peregrinação até na Terra Santa. Todavia, ela responde que a Santa é uma pessoa amada pelo povo e necessária para o reino. Ela jamais iria bater em alguém desse porte, eu acho. O olho dela chega a estar brilhando, então o Léo permitiu que ela fosse nessa viagem. Ela agradece e vai partir agora mesmo? Mas a felicidade durou pouco, porque o trouxa do Julius vai junto com ela. Ainda fala que ela demorou, com o rosto todo brilhando. Tempo depois, ele tava tirando uma com a cara dela, porque o Léo pensou que ela iria arrebentar a Santa Diana na porrada. Ela ficou irritada, mas pergunta porque ele não fala logo que estavam indo para a peregrinação na Terra Santa. Mas o Julius quer ficar quieto até o último momento, só pra ver a reação do Léo. Ela tá morrendo de vontade de arrebentar esse cabeça de ovo. Mas deixando isso de lado, vamos falar sobre o caso do Godwin. É dito que a movimentação no país estava meio esquisita. De fato, eles fizeram uma limpa na parte interna do palácio, mas ainda tava uma bagunça. Provavelmente o responsável por aquilo ainda tá infiltrado dentro do castelo. Rapaz, esse cara aqui não perde a chance, pegou no rostinho dela e disse que mesmo sendo o Léo é necessário segurar as informações. Olhando pela janela, finalmente chegamos ao destino final. As muralhas da impureza, tá certo isso? É dito que as meretrizes, não é possível não, essa legenda aqui tá errada. Do palmeanismo e do dianismo já estavam dentro da muralha. Pelo que o papa do palmeanismo havia dito, aquela muralha extravagante era algo necessário para proteger o distrito sagrado das impurezas mundanas. Mas provavelmente deve ser uma parede para esconder as imundícias que eles praticam. Aliás, o atual papa é um tal de Sargon, mas os que conheciam ele desde a época de comerciante o chama de Pavernum. E por algum motivo, a Scarlet ficou muito feliz. Ela já quer arrebentar a cara do velho sem nem conhecer ele. De repente, a carroça parou. O cocheiro fala que o portão fechou assim do nada. O trouxa ali em cima fala que havia recebido ordens do papa que eles só poderiam entrar com autorização do rei. O Julius percebeu que esse maldito oportunista estava tentando interferir na peregrinação da Terra Santa. Ele não teve outra escolha a não ser sair e dizer que o rei estava em uma reunião em outro país do continente. E com certeza o trouxa do papa estava sabendo disso. O miserável pareceu irritado, mandando que ele não falasse nada que diminuísse sua santidade. Ah não, esse daqui é outro cara, né? O papa não. O nome dele é Jarmov o Ogro. A Scarlet tá pensando que ele é um porco que vale a pena espancar legal. O porco, digo, trouxa, fala que vai acabar com todo mundo que vá contra o palmeanismo, mesmo sendo príncipe. E tal ato era permitido pela sua deusa Palmeia. Mas o Julius fala que o rei não queria permitir tal barbaridade. A Scarlet notou que ele estava segurando um negócio na mão, quando de repente o balufo puxou uma arma letal do rabo. Aquele negócio é um magal divino, dado pela deusa Palmeia. E agora ele vai julgar os hereges? Nossa garota pergunta se ele já havia colhido todas as provas necessárias e responde que sim. Aquela parada ali era um gravador de voz? Que estranho. Agora nossa garota vai acabar com aquele gordo pançudo. Ela se aproximou do portão, mas ele fala que é impossível fazer um arranhão
arranhão na porta sagrada da cidade, mas ela simplesmente explodiu. Como eles ainda não haviam percebido, ela vai contar uma coisa. Aquele portão precisa ser empurrado para abrir ou explodido, vocês que escolhem. Um trouxa ali chamou ela de monstro, mas isso é meio rude pra uma beldade, maravilha do sete mundo, a flor mais bela do mundo que ela é. Na hora o traste percebeu que entrou numa furada, aquela dali era Scarlet Elvandeminion. Os guardas ficaram apavorados e começaram a fugir, mas o balofo não fugiu não, aliás chamou ela de encarnação do diabo, porque havia arrumado uma armadilha pro Godwin. A Scarlet não falou nada não, mas pegou uma lança e o trouxa atacou. Ela simplesmente ricocheteou a bola de ferro, fazendo o trouxa cuspir sangue. Mas na hora ela notou que havia algo estranho. Ele não teve nenhuma marca de ferida naquele negócio que deveria ter matado. Obviamente, porque ele também estava usando aquele maldito amuleto da deusa Palmeia. A Scarlet não perdeu tempo, avançou e deu um soco na papada do bode, fazendo o velho voar longe, voou do outro lado do mundo. E ainda fala que mesmo que pareça impossível, se dá pra bater, dá pra dar um jeito. E ela já tá imaginando que aquela frase vai ser usada por algum país, mas o Julius fala que somente ela vai usar esse negócio. Mas de repente, mais soldados apareceram. Aqueles eram da Ordem Sagrada do Dianismo. O general pediu desculpa pela demora. Parece que teve atos de rebeldia no Distrito Sagrado cometido pelos membros do palmeianismo. De repente, um cara apareceu chamando a Scarlet de moça bonita, moça charmosa, moça bem estruturada. O Julius ficou com ciúme. Se botou na frente e falou que aquele cavaleiro não sabe nem cumprimentar decentemente, mas foi interrompido pelo maluco perguntando se ele era o tal do príncipe Julius. O general ficou maluco, esse maluco só deve estar maluco. Pegou ele e quase fez o moleque virar uma letra do alfabeto. Aliás, esse daí é o primeiro cavaleiro, Gilles Westoldow. O Júlio diz que tá confiando nele, mas eu acho que não tá não. Enquanto a Scarlet pensa que ele deve ter dificuldade em lidar com pessoas livres demais. E eu acho que é ciúme mesmo, viu menina? Nossa garota se apresenta e o moleque já foi pegando na mão dela? Ele fala que foi amor à primeira vista e pediu ela em namoro assim, mas já? Esse moleque aí não sabe o que tá fazendo. O general tá quase tendo um treco do coração. Enquanto ele pergunta se ele é o tipo de pessoa que se importa com status sociais. Mas ela responde que não se interessa muito com isso não, mas ela é filha de duque, então já sabe a resposta. Se esse for o caso, tá tudo bem, ele fala. Pode não parecer, mas ele é filho da corte de elfos. Aliás, ele é meio elfo porque sua mãe é humana. A Scarlet fala que ele é um cara muito engraçado, contudo acabou vacilando. Tem hora e lugar pra fazer aquilo. A Scarlet iria arregaçar esse trouxa na porrada, mas por sorte o Julius impediu que ela fizesse isso e mandou que ele largasse de importunar sua companhia. Mas o moleque é chato pra caralho. Diz que não gosta de receber ordem de outra pessoa. Sem falar que apenas recuar seria patético, mas os guardas ali estavam tudo querendo pegar esse maldito moleque na porrada. O general pediu desculpas, aquele lixo era novato e tem uma personalidade livre demais. Nossa garota fala que ele não parece ser qualquer pessoa mesmo. No momento em que ela iria arrebentar o Bost na porrada, ele percebeu as suas intenções. Aliás, ela pergunta até quando o Júlio vai ficar segurando a mão dela. Todo fresco ele soltou e disse que foi o calor do momento. Sei. Tu pensa que me engana, mas não me engana não. Bom, depois a Scarlet estava dando seus cumprimentos pra Santa Diana. O Julius, inconvenientemente como sempre, já quer conversar sobre a peregrinação na Terra Santa. Obviamente o assunto é confidencial, então ele mandou todo mundo sair da sala. Ele falou isso, mas deixou o general ficar com eles. De repente, a Diana apareceu feliz da vida, abraçando nossa garota. Até eu queria abraçar ela. Fazia muito tempo, desde a última vez que elas se viram. A Diana tava se perguntando se ela realmente era Scarlet de verdade e por algum motivo o Júlio tirou ela de cima. Tá com ciúmes até de mulher. A Diana ficou enojada, ela não quer um homem tocando nela não. Ele pergunta se ela quer que ele chame uma da sua companhia, mas ela responde que não. Desse jeito ela não vai ter tempo pra ficar grudada na nossa garota. Mas bom, vamos começar com a reunião, porque esse príncipe dissimulado tava maltratando a Dianinha. É dito que esse evento começou 300 anos atrás. Naquela época o reino de Palista estava ameaçado pelo exército do rei demônio. Mas em meio a isso, uma jovem apareceu com poder capaz de exorcizar os demônios. Então ela foi até as 4 vilas dos 4 cantos do reino e colocou gemas sagradas em cada uma delas. Com essa barreira, o reino de Palista nunca mais foi ameaçado por monstros. Mas nem tudo são flores. O efeito da primeira barreira não pôde ser mantido depois que ela morreu. E quando as pessoas estavam em desespero novamente, apareceu uma nova garota para salvar o reino. E seu nome era Diana, o mesmo nome da criadora original da barreira. Então ela purificou e salvou novamente o reino da ameaça. O rei então construiu uma igreja para jovens com poderes divinos e começaram a ser adorados como símbolo de fé. Depois disso, sempre que a barreira estava prestes a ser quebrada, uma nova jovem aparecia. E elas, como a Santa Diana, são colocadas no centro dessa fé. E essa daí é a atual símbolo de fé, o Júlio pergunta. Com certeza, as outras santas devem estar se contorcendo de dor em seus caixões. Ela pergunta se ele estava zombando dela porque era uma caipira até os 7 anos. Aliás, é dito que o objetivo da peregrinação é a purificação das gemas e o resto
estabelecimento da barreira. E bom, ele gostaria que ela ficasse ciente disso. Em alguns dias irão dar início à cerimônia de partida, mas ela fala que não quer não. Ela tem que ficar em pé o dia todo e isso cansa. Mas o Julius fala que ela tem que aguentar firme, sem falar que serve para reprimir o palianismo. Então ela tem que manter sua integridade como santa. Afinal de contas, ela perdeu seus poderes como santa? Mas ele acabou deixando ela tristinha, coitada. Mas de fato ele estava certo, só que aquilo é muito frustrante para ela. Mas no momento isso é tudo que ela consegue fazer, então ela vai fazer. Dito isso, a reunião finalmente terminou e a Diana perguntou se nossa garota iria dormir lá hoje. Ela responde que sim, então a Diana foi embora e antes de ir deu língua pro Julius. A Scarlett fala que ele fala demais esse trouxa. Mesmo sendo perfeito em quase tudo, ele tira a nota vermelha e percebeu os pontos sensíveis das mulheres. A noite caiu e nossa garota tava contando uma história de como ela arrebentou vários nomes na porrada, incluindo um porco ceboso. A Diana tava adorando, ela também quer ser uma garota linda como ela, forte e que não deixa se levar pelas bajulações dos homens. Ela odeia homens, eles são um saco. A barba pinica, os músculos são duros e adoram dar sermão. Por algum motivo, a Scarlett pergunta o que é que ela acha do príncipe Julius. Ela responde que ele tem um rosto bonito, um corpo agradável, mas a personalidade dele é horrível, insuportável. Tá sempre tirando uma com a cara dela, aquele trouxa. A Scarlett fala que ele também faz isso com ela e a Diana ficou irritada. Como ele ousa fazer isso? Mas ela se pergunta se existe um príncipe lindo de cabelos prateados, olhos azuis, em cima de um cavalo branco? Peraí, ela tá apaixonada pela Scarlett? Eu não acredito não. Ela responde que acha bem difícil e a coitada ficou tristinha. Mas bom, tava na hora dela descansar e a Scarlett tava indo pros seus aposentos. Mas a Diana pediu para que elas pudessem dormir juntos, mas a Scarlett responde que não pode não. Então ela resolveu fazer um pedido. Como ela se parece com a santa, colocaram o nome dela de Diana. Só que muitas outras crianças receberam esse nome pelo mesmo motivo. E bom, ela prefere um outro nome. E quando seu pai soube disso, lhe deu outro nome em segredo. E esse nome era Sanya. Mas quando ela iria terminar de falar, acabou sendo interrompida pela empregada chata no lado de fora. A Scarlett tava indo embora, mas chamou nossa garota pelo seu nome verdadeiro. E obviamente ela ficou muito feliz. No passado, a Sanya havia perdido o poder de santo. E ela começou a pensar que agora seria inútil. A Scarlett pensa que às vezes Deus faz coisas cruéis. Então, no dia seguinte, a cerimônia finalmente começou. Tava tudo animado, tudo correndo muito bem. A Diana tava cumprindo seu papel. Mas de repente, o chão começou a tremer. Ninguém sabia o que tava acontecendo. O povo começou a correr, pensando que era tiro. A Scarlett subiu na carruagem e notou que o som de disparo tava vindo da matriz da palmeia. Na hora, ela partiu em alta velocidade e notou uma lança de ouro muito bonita e decidiu pegar emprestado. E falou que tava na hora de começar o verdadeiro festival. O episódio começa com nossa garota pensando o local onde os terroristas estavam escondidos ficava no fundo da igreja. Usando a bênção do deus Cronoel, ela arremessou uma lança e explodiu o lugar com todo mundo dentro. Os trouxas estavam se perguntando como aquela lança colidiu contra a pólvora e explodiu. Quem foi o trouxa que fez aquele ato tão miserável? Nossa garota responde que foi ela mesma, mas eles não estão acreditando muito não. Aliás, mesmo depois daquela explosão, eles não estavam machucados. Na hora, o gordinho pança de bezerro diz conhecer aquele rostinho bonito. Essa daí é Scarlett Demônio Prateado. Pronto, mais um título pra coleção. Ela responde que é um prazer conhecê-los, mas parece que aconteceu um acidente por ali, não é mesmo? Irritados, eles falam que a culpa é dela e de repente começaram a rir, maluco. Agora ela vai ver o que é bom pra tosse, então é melhor ela não ficar se achando demais não. Existe alguém aterrorizante e assustador que consegue se livrar de demônios feito ela. Esse é o grande Inquisidor Cartal, o sábio. Realmente é aterrorizante, o maluco tem 3 fios de cabelo cruzando a careca e é calvície, meu Deus. Na hora que o Kinder Ovo viu nossa garota segurando a cabeça da estátua da deusa Palmeia, entrou em choque. Ele pergunta como essa maldita ousa fazer aquilo com a estátua da deusa. Isso era imperdoável. Invocou Alabasta, mas tomou uma estátua na cara pra largar de ser otário. Todo arregaçado no chão, ele pergunta do porquê ela tava atrapalhando seus planos. Ele só estava tentando cumprir o dever de cancelar a cerimônia da insolente deusa Diana. Eles ficaram várias e várias noites elaborando aquele plano pra ela chegar e acabar com tudo em um instante. Mas ele fala demais, colocou o velho pra dormir. Os trouxas ficaram irritadinhos, partiu todo mundo pra cima dela. Obviamente, nossa garota tava irritada com isso. Eles não têm ideia do que acabaram de fazer. O primeiro tomou um soco na barriga e colidiu fedendo contra o concreto. Dizem que não tem cura pra burro, somente a morte. Mas talvez dê pra achar uma cura dando uma boa dose de pancada. Tempo depois, os guardas inúteis finalmente chegaram, mas nossa garota já havia acabado com todo mundo. Lá dentro só tinha a trouxa tirando um cochilo eterno. Então ela deixou o resto com todos eles. Enquanto isso, havia muitas pessoas machucadas, mas os curandeiros do Palácio Real estavam por lá. Provavelmente o inútil, o desprezível do príncipe Julius mandou chamar. A Diana tava feliz da vida, não sei porque ela ainda estava em cima daquele carro, mas de repente tombou. A corda de segurança rompeu, ela caiu, mas na hora o Léo apareceu, montado em um cavalo branco e pegou ela no colinho. Todo Shed ele pergunta se ela se machucou. Vermelhinha ela responde que não. Tempo depois é dito que a rebelião havia sido acalmada e o grupo da peregrinação seguiu são e salvo. Agora que os palmeirnistas saíram, não deve ter
mais dano. Todavia, o Julius ainda tem uma dúvida. O horário que a Scarlet chegaria no distrito deveria ser somente conhecido pelos membros da peregrinação. No entanto, os fiéis da deusa Palmeia estavam esperando por ela em uma emboscada. Então, ele deu uma missão pro Sigurd. Ele deve se infiltrar no palmeanismo e descobrir cada passo e cada ação deles. Afinal, ele não quer pensar que tenha um traidor no reino. Segurança é bom e nunca é demais. Enquanto isso, o Léo tava perguntando do porquê nossa garota estava acompanhando a peregrinação. Ela responde que coincidentemente estava na capital e não tinha como evitar. E mais coincidentemente ainda, ela acabou se deparando com a confusão e teve que cancelar a viagem até as fontes termais. Ele pergunta se ela pensa que essa desculpinha vai funcionar, mas deixa pra lá, depois eles falam sobre isso. Aliás, os fiéis que foram presos disseram algo bastante interessante. Abre aspas. Eu vou ser morto pelo demônio prateado, vou virar um saco de pancada, um quadro grudado na parede. Ela pergunta se realmente existe demônios assim, mas já tá na hora do almoço, que tal comer um biscoitinho? A menina tá fugindo do assunto. Mas o Léo pergunta se por acaso, só por acaso mesmo, ela estava no centro de toda aquela situação. Estava? Mas ela responde que não. Na verdade, foi chamada para auxiliar na peregrinação. Nesse caso, realmente precisava ser ela. Afinal, só tem uma pessoa no mundo para auxiliar aquela pessoa. Na hora, o Léo pensou que a sua bênção estava envolvido nisso. Provavelmente, o corno do Julius proibiu que ela pudesse falar sobre isso. As ações do palmeanismo estavam aumentando e ficando cada vez pior. Mas não importa a força da sua bênção. Ela tem um limite para tudo que ela pode fazer sozinha. E quando ela for exagerar, pode pedir a ajuda do seu irmão que ele vai ajudar. Tempo depois, o maldito Jill tava fugindo novamente do trabalho. Ele viu nossa garota, mas por sorte o general puxou ele para trás. Umas garotas apareceram falando que a Santa Diana tava agindo estranho. A Scarlet fala que é natural, o palco que ela estava cedeu e ela quase se esborrachou no chão. Todavia, não é isso não, é algo bem estranho mesmo. Por algum motivo, ela tava rolando na cama igual um doido depois de tomar um cacete na cabeça. A Scarlet entrou e a menina começou a gritar, feito a maluca. Ela pegou um pano e mandou ela se acalmar. Fique calma, menina, desse jeito tu vai ficar doida. Mas ela fala que não dá não, não dá não. Afinal, quando ela olha pro rosto da nossa garota, lembra do príncipe montado em um cavalo branco e o seu coração fica apertado? Então tá bom então. Tempo depois, resumidamente, depois da cerimônia ela se apaixonou à primeira vista pelo Léo. E agora, sempre que lembra dele, fica com fogo no rabo. Nossa garota ficou feliz, ela tem um ótimo gosto pra homens. Seu irmão Léo, o rapaz mais maravilhoso do mundo inteiro. E pergunta que ela quer se aproximar do seu irmão. Obviamente ela quer, mas é a primeira vez que ela se sente assim e não sabe como deve agir. Mas tá tudo bem, nossa garota teve uma ótima ideia. Depois disso, uma semana se passou e eles finalmente chegaram à cidade de Mepis, conhecida como o primeiro lugar onde a santa passa pela peregrinação. E lógico, recebe muitos viajantes devido à abundância das fontes termais. Será que vai ter fanservice? E agora a Scarlet vai confirmar o plano da nossa garotinha conquistar o Léo pé encalhado. Mas ela pergunta se vai fazer isso mesmo. Convidar ele pro encontro ainda essa noite? A Scarlet responde que sim. Agora que ela tá apaixonada, é hora de tomar a iniciativa. Primeiro, ela vai deixar o cabelo solto para dar uma sensação relaxada. Depois, colocar uma roupinha tradicional para mostrar pela primeira vez sua aparência casual. Ela fala que é um bom plano baseado em encanto de contraste, que é isso? Capturar o coração mostrando a face diferente do usual? A Diana fala que ela é realmente incrível, tanta sabedoria em uma única cabeça. Agora a Nanaka entrou no plano também. Já que ele tava ouvindo tudo, vai ter que proteger aqueles dois. Mas o coitado não sabe quando foi que ela notou a sua presença. Ela fala que sabe que o Léo mandou que ele ficasse como guarda-costa dela. A Diana pediu pra fazer carinho. Ai, miserável, tô com inveja. Nossa garota pergunta se ele gostou do banho quente, mas ele fala que não gosta de água não, mulher, e foi embora. Tempo depois, a Diana tava chamando o Léo pra sair em um encontro toda decoradinha. A noite passada, a Scarlet falou que ela tava querendo se soltar mais e agir como uma garota normal. Então, se ela convidar ele pra passear, ele deveria aceitar. Obviamente, ele aceitou e nossa garota também vai aproveitar sua noite, mas acabou trombando com o trouxa do Julius. Ele tentou pegar o algodão doce dela, mas nossa garota é rápida, sai pra lá, seu trouxa. Aliás, o que ele, uma pessoa tão ocupada, tava fazendo ali uma hora daquela da noite? Ele responde que tava acompanhando seu brinquedo em uma brincadeira noturna? Como assim? Sua meio estranho, meu filho. Ela fala que isso daí não é um tipo de brincadeira noturna, não. Na verdade, ela veio dar uma volta pela cidade com um objetivo muito nobre. Ela tá ali pra checar os aventureiros da cidade? O Julius pergunta o que eles fizeram pra atrair a atenção dela. É dito que o Lecantropo, aquele lobisomem lá, que agiu violentamente no leilão, era um aventureiro. Agora o Julius entendeu, ela tá ali pra arrebentar o aventureiro trombadinha. Mas, infelizmente, nem todos os aventureiros são rudes como ele. Mas logo à frente havia um grupo
grupo de trouxas quebrando a lojinha do senhorzinho de idade. Eles estavam fazendo isso porque estavam irritadinhos. Perderam a aposta e decidiram quebrar a barraquinha do velho nesse lixo. Pra eles, quebrar uma pilha de vaso é bom pra tirar o estresse. Então vai quebrar as vasilhas da sua mãe, seu trouxa? Nossa garota pergunta se ela já pode socar aqueles aventureiros estúpidos. Ele responde que sim, esse daí é do tipo que ela pode arregaçar na porrada. Mas esse trouxa do Júlio aqui é gente boa, pagou os vasos pro velho com dinheiro do próprio imposto que ele paga. Logicamente, o velho aceitou, então nossa garota agora pode se soltar legal. Ela deixou o ursinho de lado, agradeceu por ele ter preparado o caminho e partiu pro plantio. Deu-lhe um soco no trouxa que virou um C. Caiu fedendo. O outro pergunta o que diabos ela tava tentando fazer, arrumando briga logo com eles, os touros dourados. Nossa garota fala que pra um pedaço de carne eles são bem robustos e duros, mas obviamente ela vai aproveitar cada pedacinho itadakimasu. Na hora o Léo sentiu um calafrio sinistro na costela, enquanto a Diana tava querendo jogar na barraquinha do peixe. Ela tentou pegar, mas não tava conseguindo não. Tentou de novo, mas o negócio aqui é muito difícil, tá fugindo. Olhando pra ela, o Léo se lembrou da Scarlett no passado e decidiu ajudar ela com isso. Pegou na mãozinha dela suavemente, jogou o peixinho pro vaso e capturou. Obviamente, nossa garota ficou muito feliz, mas ela não vai levar ele pra casa não. Afinal, ela sente que ele vai se sentir sozinho caso acabe sendo separado dos outros. O Léo desentende ela, realmente é uma pessoa muito gentil, mas ela ficou com vergonha. Depois disso, eles foram na barraquinha do algodão doce e várias outras que eu não conheço não. Tempo depois, ela viu uma orelhinha de gato e achou muito fofinha. O dono da venda fala que queria ficar lindo nela, e caso ela compre duas, ganha uma de graça, ó. E se combinar com o pai, ainda melhor. Na hora, o Léo tentou recusar, mas ela aceitou sem pensar duas vezes. O coitado tava ali com cara de trouxa, enquanto ela tava se divertindo bastante. De repente, uma dupla de bêbados iria esbarrar com ela e o Léo puxou ela pro seu ladinho. No ouvidinho, ele fala que ela não deve ficar muito longe dele não, pois aquele lugar ali fica perto de um bar, então é normal ter vários bêbados naquela região. Ela pede desculpas, acabou se empolgando, pois fazia muito tempo que ela não fazia aquilo. Sem falar que parecia mais que ele tava cuidando de uma criança. Ele pede desculpas, é que ela parece bastante com a Scarlett quando era menor, mas ela responde que isso é impossível. Gritando, ela fala que a Scarlett sempre foi calma e relaxada. Além de linda, fofa e formidável. Ela sempre consegue fazer qualquer coisa, não importa o que seja. Se for comparar com ela não passa de uma moleca sem charme que tá sendo sempre protegida por pessoas à sua volta. Uma garota caipira que come milho assado na fumaça. Mas o Léo pergunta do que ela tá falando. Além de ser jovem, ela tem cumprido seu dever todo esse tempo. E isso é algo que qualquer um não iria conseguir fazer, o que torna ela uma pessoa inigualável para o reino. Na hora ela iria abrir seu coração, mas sempre tem um trouxa pra atrapalhar tudo. Esse trouxa foi até lá que aguentar nossa garota, que tava arrebentando os caras na porrada. Ele teve que deixar a Diana pra trás pra verificar aquela situação, enquanto ela tá pensando que não tem nenhum poder. Se pelo menos ela pudesse ser alguém como a Scarlett, seria tudo diferente. Enquanto isso, o Jill tava como sempre fugindo do seu trabalho, esse safado. Ele foi até um beco e começou a ler um papel que aquele vendedor havia entregado pra ele. A cena corta para o Império Vixin. Um velho careca resolveu aparecer assim do absoluto nada. Esse daí é um dos inquisidores do palmeanismo. O nome dele é Michelin o Malévolo. Ele foi até ali pedir a colaboração do rei Aflame para que deixasse o seu like nesse vídeo. E se você quiser saber o que vai acontecer, vai ter que deixar o like e se inscrever no canal. O episódio começa com alguém falando que a peregrinação havia chegado em Mipis. Parece que nem mesmo o grande inquisidor conseguiu interromper aquele negócio. Desse jeito, a força unificada do dianismo vai aumentar e ficar ainda mais forte. Mas um corno com o nariz em cima do outro manda que eles não fiquem preocupados. Afinal, eles não passam de ratos e ratos bem grandes. Enquanto isso, a Diana tava reclamando. Porque essa porcaria de fontes termais ficam nas profundezas de uma montanha, agora tem que subir tudo a pé. O Léo pegou na mãozinha dela e disse que se ela quiser descansar, pode descansar um pouquinho, mas a menina ficou toda vermelhinha. Ela responde que tá tudo bem, isso daí é mamão com açúcar. Mas os cavaleiros também tava só o pó da rabiola, subindo aquela montanha com 10 toneladas de ferro nas costas. Sem falar que a Scarlett menciona que eles estavam tentando cumprir sua missão, usando 100% da sua força. Os trouxas ficaram tudo emocionados com a gentileza da nossa garota, que até recuperaram o fôlego. Mas o Julius notou que ela tava se portando como uma mulher pura, manipulando os hormônios dos homens. Que é isso, coisa feia? Ela responde que também anda crescendo cada dia que passa. Então, se ele pensa que ela vai ser sempre aquela Scarlett pura e fofinha, ele tá muito enganado. Falando assim, faz parecer que ela sempre foi pura e fofinha desde pequena. Obviamente, ela responde que sim e chama ele de Monarca Dourado. Ele pergunta onde foi que ela ouviu aquele apelido. Ela responde que o Léo havia dito que nas festas noturnas as nobres chamam ele assim. Mas até que é um apelido bonitinho, ela fala. O trouxa do Dio apareceu ali, falando que ela parece muito feliz conversando com o trouxa do Príncipe Julius. Parece até que ela fica mais animada que o normal. Ah lá, o corno confirmando tudo. A Scarlett responde que ele também parece mais forte do que o que aparenta ser. A resposta dele é que a floresta e as flores são como um quintal gigante pra eles. A Scarlett fala que sua moral com ela aumentou um pouquinho
pouquinho, mas só um pouquinho mesmo. Mas o maluco é insistente, pediu uma chance com ela pra abalar o mundo da nossa garota. Esse daí assinou sua própria sepultura. O Julius mandou o Léo adiantar o passo pra não acabar sendo atingido. O Jill pediu pra namorar com ela quando de repente percebeu que queria ser nocauteado. Ele pulou pra trás, mas a Scarlet usou uma magia que mandou ele voando pra longe. Ela pede pra que ele tente novamente quando renascer. Coitado, morreu. Tempo depois, eles finalmente chegaram ao destino, mas o Léo não imaginava que o cristal iria acumular tanta impureza assim em apenas um ano. A Scarlet iria passando ali, mas ele fala que ali é o vestiário da santa. Sendo assim, ela diz que está indo pro lugar certo, afinal ela também é uma santa? Olha a cara do Léo, coitado, tá pensando que tá quase ficando maluco. Como assim você é uma santa, menina? Com certeza ela deve estar envolvida em alguma coisa muito grande. E pergunto, o que diabo tava acontecendo? Enquanto o Júlio estava ali atrás, caindo na risada, só sabe rir. A coitado não teve outra escolha a não ser explicar toda a situação. É dito que não tem apenas uma santa no dianismo. No caso, ela e a Diana são duas santas daquela região. Publicamente só existe uma santa, mas desde a terceira geração, duas pessoas se unem para proteger o reino de Palistam. O poder da santa depende do poder do deus Cronoa. Enquanto uma purifica a gema, a outra instala uma barreira. Mas como a santa Diana não consegue mais criar uma nova barreira, é necessário mais do que uma única purificação por ano. Com o poder da bênção do Cronoa, nossa garota consegue voltar no tempo, removendo as impurezas e fazendo a barreira durar ainda mais tempo. Dito isso, ela começou a purificação, mas o Jill fala que aquele vestido é muito extravagante. O general manda ele meter a boca no rabo. Aquela roupa é para proteger ela da gema sagrada. O tempo voltou e a gema começou a ser purificada. O Júlio fala que mesmo entre as bênçãos do Cronoa, o poder de voltar no tempo é precioso e necessário. Por esse motivo, a família real escondeu o fato dela ser uma santa, de tal forma que nem mesmo seus conhecidos pudessem saber sobre isso. O Léo pergunta sobre aquilo de Fera raivosa e também de ter sido escolhida como noiva do príncipe Cailan, e sobre por que o príncipe Julius busca uma ligação com sua irmã. Bom, Léo ainda não estava satisfeito com o motivo do Julius querer sua irmã do lado dele, então deixa isso pra lá. Depois disso, um tempo se passou, a gema foi purificada e agora a próxima parada fica na cidade de Snowwind. Snowwind, alguma coisa assim. A Diana foi parabenizar nossa garota por excelente trabalho e vai ajudar ela a se trocar? Eu também quero. Mas a Scarlet percebeu que ela não estava se sentindo muito bem. De fato, ela responde que sim, já que na verdade ela tá sendo até um pouco culpada. Afinal, esse ano ela foi completamente inútil na peregrinação. Mas nossa garota abraçou ela e disse que vai ajudar a recuperar seus poderes. Mas a Diana notou que o trouxa do Jill tava olhando pra elas de um jeito muito estranho. Tempo depois, tava nevando no verão. O Júlio estava pensativo. Noite passada, ele recebeu a notícia que havia um traidor no grupo da peregrinação. Ele ainda não sabe qual é sua identidade, mas pode ter mais de um. Mas logo ele voltou a si, com o Léo chamando ele. O que fizeram com a nossa garota? Ela tá parecendo aquelas bonecas que fica uma dentro da outra, aquelas gordonas. A coitada não se dá muito bem com o frio, mas obviamente ela conseguir arrebentar a cara de alguém, ela não vai ligar pra isso não. O Julius manda ela ter paciência até chegar na casa do Lorde da cidade. Com certeza eles vão ter uma recepção extravagante, mas o Léo não tá gostando nada disso. Chegando lá, a cidade estava completamente vazia por algum motivo. Os moradores estavam fechando as portas e a janela. O Julius pergunta qual o significado daquilo pro Conde Predrag. O trouxa diz parecer que um príncipe Julius ainda não percebeu o que estava acontecendo. Aquela canalha da santa de cabelo verde estava enganando todo mundo. O general ficou irritado como ele ousa falar dessa forma vulgar com a santa Diana. Mas ele responde que se dane a santa Diana, ele não vai ser enganado novamente. Ele sabe muito bem que esses malditos chamam de peregrinação roubar os itens de valor da região. Ele não vai entregar nenhum centavo do seu dinheiro pra eles. O Léo entra no meio, falando que esse dinheiro é entregue pela própria população para gerenciamento do reino. Ou seja, esse dinheiro não é dele. E se ele ousar atrasar a peregrinação por essa razão, ele deve entender a consequência que iria causar para o reino. Mas o conde responde que ele não precisa se preocupar com isso, pois agora eles têm uma deusa verdadeira que irá protegê-los. Essa é a nova anjo da guarda do reino de Palistam, a santa do palmeanismo, Teresa Hopkins, a vadia cor-de-rosa. Ela chama nossa garota de vilã. A Scarlet fala que faz muito tempo desde a última vez que elas se viram. O trouxa ali do lado responde que não esqueceu da humilhação da dor daquele dia do baile. Mas pra um filho de papo, o moleque quase não tem presença, mas também parece um mongoloide, o coitado. A Scarlet notou que ele tava quase chorando e ofereceu seu punho pra secar a lágrima dele. A Terenesa pergunta do porquê eles estavam perdendo tanto tempo com isso. Usou sua bênção e começou a controlar todo mundo. O Julius rapidamente percebeu e mandou todo mundo tampar o nariz. Essa daí é a bênção cativação. A Scarlet pergunta se foi com esse poder que ela seduziu o príncipe Cailan, mesmo sendo um tolo, um burro, incompetente, extremamente deplorável. Já falei que ele é burro? Desfazer o noivado em público ultrapassou o limite da burrice extrema. A Terenesa pergunta qual foi dessa cara que ela tava fazendo. Não vai me dizer que mesmo tendo espancado ele daquele jeito,
jeito ainda gostava dele. Nossa, olha o que eu fiz, perdão. Obviamente que ela tava zoando com a cara da Scarlett. Na verdade, ela achou isso muito bem feito. Nesse ritmo, ela vai transformar todo mundo em sua marionete. Todavia, a bênção não funciona em mulheres. Obviamente que ela responde que não. Afinal, quereria ganhar com isso? Mas que coisa, ao ver o rosto dela, o coração da nossa garota disparou de repente. Afinal, só de imaginar massageando o rosto dela com seu punho não consegue segurar sua agitação. A Diana ficou morrendo de medo e mandou todo mundo partir pra cima dela. A Scarlett usou sua magia, mas o filho do Papa conseguiu impedir que isso acontecesse. Ele passou muito tempo criando um plano desde aquela humilhação no baile. Agora ele conseguiu amarrar nossa garota usando magia. E de fato, a magia mais temida por alguém que usa os punhos é aquela que tira sua liberdade. Mas obviamente ela sabe sobre sua fraqueza e por isso deixou tudo preparado antes dela executar o seu plano. Rapidamente ela quebrou a corrente usando o brinco de cristal vermelho que anula todo tipo de magia que restringe seus movimentos. Assim ele foi o primeiro a receber um soco na cara. Arremessou uma lança e colocou 3 na parede. Scarlett, você é uma princesa, tenha modos, tá mostrando a roupa de baixo. Mas ela não liga pra isso não, amassou os caras no chão. A Tereneza tava morrendo de medo, mandou a mulher do chicote não deixar a Scarlett chegar perto dela. Ela usou seu chicote, mas nossa garota desviou, partiu pra cima dela e deu-lhe um chute que a mulher caiu fedendo na hora. A Tereneza tentou correr, mas caiu no chão feito uma trouxa. A Scarlett botou a cara perto do rosto dela e falou que ela deveria ter arrebentado ela muito mais naquele baile. Veio pra dar o soco, mas algo estranho aconteceu. Ela bloqueou usando a barreira da Santa Diana. Aliás, o Jill havia capturado ela. Todavia, não queria ter se metido naquilo. Se alguma coisa acontecer com a Tereneza, a Diana vai morrer. Ele revela ser um espião do palmeianismo e também um dos grandes inquisidores. E decidiu fazer uma troca. A Santa Diana, pela vadia, é bom eles não demorar muito, senão ela vai morrer. Na hora, o Léo aceitou sem pensar 2 vezes. Ele abraçou a Diana e falou que agora tava tudo bem. A trouxa foi embora, falando que a Scarlett não conseguiu quebrar a cara dela agora. Nossa garota, coitada, acabou apagando, usou demais a bênção dos deuses Cronoar. Caiu nos braços do Julius, que fala que ela se saiu muito bem, então pode deixar o resto com eles. Mas pelo menos ela quer ficar com o soco final. De repente, algo estranho aconteceu, ela acordou em um lugar completamente diferente. Ela ouviu o som de um ponteiro de relógio e um estranho ser apareceu. Ele dá as boas-vindas ao mundo do deus do espaço-tempo. Seu nome é Cronoar. Já faz muito tempo desde a última vez que eles se viram. Provavelmente ela nem deve se lembrar, afinal era um feto em desenvolvimento quando ele deu a bênção. Mas bom, todo caso é um caso e ele quer pedir um pequeno favor para nossa garota. Ele quer que ela recupere a bênção da Santa Diana, que foi roubada pela deusa Palmeia e sua sacerdotisa. A Scarlett menciona que 1 ano atrás a Diana perdeu sua bênção, então isso quer dizer que a deusa Palmeia foi a responsável. Quanto isso, ele responde que tudo começou pelo amor da Palmeia pela sua pessoa, uma deusa com ciúmes. É dito que ela acha desagradável ele ficar dando sua bênção para os humanos. Ela resolveu tentar roubar o poder da Diana, mas os deuses não podem interferir no mundo humano diretamente. Dessa forma, ela resolveu usar uma peça. Ela não somente criou um ser que pudesse usar sua bênção, mas também que manifestasse o seu poder divino. Primeiro, ela usou uma parte do seu corpo para criar um receptáculo perfeito. Mas havia um problema nisso tudo. Mesmo sendo um deus, criar uma alma humana é algo impossível. Então, ela resolveu invocar uma alma de outro mundo para dentro do seu receptáculo. O seu verdadeiro nome é Tereneza Rimemia. Basicamente, agente pessoal da deusa Palmeia. Ela usou essa aberração cor-de-rosa para arruinar as pessoas que receberam a bênção do deus Cronoar. Isso inclui a Scarlett. Nossa garota ficou extremamente irritada. Ela fez isso tudo e ainda fez a Diana sofrer e o reino ficar em perigo. Me parece que essa deusa é uma deusa de bosta. Por essa razão, o deus Cronoar pegou e deu pra ela um relógio de bolso de tempo e espaço. Se ela ficar frente a frente com a aberração, ela vai conseguir recuperar a bênção da Santa. E tem mais uma coisa, ele deixou a bênção da Scarlett no máximo possível. Agora ela vai poder usar todo o seu poder sem nenhum problema e se ela quiser pode testar agora. Mas esse bicho aqui é safado e invocou muito saco de pancada com a cara do Godwin. Nossa garota não perdeu tempo, arregaçou o saco de pancada na porrada. Já fazia muito tempo que ela queria experimentar uma carne tão genuína. O episódio começa no passado, em uma aldeia rural no interior. A Diana havia acabado de brigar com sua amiga de infância. Deu língua pra ela e disse que nunca mais queria falar com ela de novo. Naquela noite, uma mulher decidiu ler pra ela o livro da Santa Diana pra ela dormir, esperando que um dia ela fosse como ela, uma pessoa gentil que protege os outros. Mas ela não queria ser alguém assim não, sem falar que ela havia brigado com sua amiga mais cedo. Mas de repente ela dormiu e se viu em um lugar completamente diferente. Uma mulher apareceu e lhe passou os poderes da Santa Diana. Naquela manhã ela acordou e já estava conseguindo usar os seus poderes. Ela foi correndo falar pra todo mundo que havia acabado de virar uma santa, mas ninguém acreditou, como de costume. Pensou que ela estivesse querendo fugir do trabalho. A Diana não teve outra escolha a não ser mostrar a barreira da Santa Diana, e assim todo mundo acreditou. Tempo depois, todo o vilarejo estava na frente da casa dela. Ela pensa que é gente demais, acabou virando popular. Ela viu a Mari e foi pedir desculpas pelo outro dia, ela estava arrependida, mas o pai da menina mandou ela baixar
abaixar a cabeça e a Diana acabou ficando confusa. Mais à frente havia um grupo de pessoas vindo na sua direção. Uma velha fala que são todos fiéis do dianismo e vieram buscar a Santa Diana. Mas ela fala assim do nada, tão de repente, ela não pode abandonar sua família. Mas o trouxa mandou ela ir com cuidado e em vez de chamar ela de Sânia, chamou de Santa Diana. Naquele momento, ela percebeu que não deveria ter dito que era a nova santa. É dito que a Santa Diana anterior havia morrido, então outra pessoa despertou seus poderes, no caso, nossa garota. E agora ela precisa proteger aquele reino. Ela pensa que agora ninguém precisava da Sânia. Então, agora ela deve viver como a Santa Diana e usar seus poderes para o bem do mundo. Chegando na igreja, ela conheceu a Scarlet. Foi amor à primeira vista. Na hora, ela notou que aquela linda garota de olhos azuis também era uma santa. As duas começaram a trabalhar juntas, mas em uma certa noite, a Diana perguntou como é que a Scarlet era tão perfeita. Ao contrário dela, se ela não tivesse aqueles poderes, não seria absolutamente ninguém. Não teria valor nenhum e seria apenas uma simples caipira do mato. Ela começou a chorar, coitada. Nossa garota fala que sempre que as pessoas veem o sorriso dela, também ficam felizes. E isso não é algo que qualquer um consegue fazer, não. E ela só consegue fazer aquilo porque ela é ela mesma e não porque é a Santa Diana. Mas a coitada pensa que isso tudo é uma mentira. Ela sempre estava indecisa dentro do seu coração, porque sempre estava ansiosa com o que os outros pensam sobre ela. Na verdade, ela não passa de uma invejosa. De volta ao presente, ela estava se perguntando como a Scarlet estava. O Julius fala que ela ainda não acordou, mas olha pra Diana com a cara de raiva. Ela supõe que ele já deve ter percebido que ela havia traído todo mundo. De fato, é verdade. Os líderes do palmeanismo haviam falado toda a verdade pra ele. A Diana e aquele lixo de orelha pontuda estavam passando todas as informações sobre o dianismo. Ela afirma que sim, até o fato da Scarlet ter sofrido risco de vida foi culpa dela. Mas ela quer saber o que é que ele vai fazer, vai prender ela ou o quê? Obviamente não, ele não pode fazer isso. Caso contrário, as coisas iriam sair fora de controle. Além do fato de algo ter acontecido enquanto nossa garota estava dormindo. Ela ficaria muito desolada. Ele também fala que não vai questionar nada até que a peregrinação termine. E é bom ele explicar todo o motivo dessa traição. No momento que ela iria falar, uma explosão iluminou toda a cidade. Um enorme pilar de luz rosa vindo da direção da gema sagrada. Obviamente que foi a maldita da Tereneza que havia acabado de quebrar um cristal de proteção. Os trouxas que estavam com ela ficaram tudo impressionados. Aquilo foi realmente magnífico. A Nanaka estava ali atrás observando tudo e ficou impressionado que ela conseguiu fazer aquilo com um único golpe. Os líderes falam que ela fez um excelente trabalho. Eles haviam acabado de voltar de outra missão. Esse trouxa aqui se chama Avelin e o outro Baroque. A vadia cor-de-rosa parabeniza eles pelo excelente trabalho. E também os paladinos da divindade imaculada do Império Sagrado de Eldrad. Aliás, o Baroque fala que não estava vendo Michelin, o que significa que a negociação falhou. Mas isso não importa, eles conseguiram fazer um tal de Farconia se mover. O Evelyn fala que Vixin é uma nação que luta contra a Palista há muito tempo. Certamente isso vai servir uma conversa futura. Na hora, Nanaka percebeu que o palmeanismo estava se envolvendo com cada uma das nações. E aquilo não era nada bom, ele precisa avisar sobre isso o mais rápido possível. Mas o Avelin percebeu sua presença e tentou dar um fim na vida dele, mas a Terenésia não permitiu. Ela usou sua magia fazendo ele cair no chão, mas antes de apagar completamente, ele pediu desculpas a Scarlet e acabou cometendo um grande erro. De volta à capital, o Léo tava falando que o cristal havia desaparecido assim, de repente, simplesmente sumiu. Por causa disso, a barreira foi desfeita e monstros começaram a invadir a floresta. Não um nem dois, mas centenas e centenas de milhares. O Julius pergunta quanto tempo até eles chegarem na cidade e o Léo responde que mais ou menos 1 hora. Ele pensa que é anormal monstros gigantes formarem grupos e atacarem juntos. Sem falar que os soldados daquela cidade não iriam aguentar nem mesmo uns 5 minutos lutando. Na hora, o Julius mandou que a Ordem Sagrada se agrupasse na cidade. A partir de agora, eles estariam responsáveis pela evacuação da população até a praça principal. Depois disso, eles devem sair para fora da cidade com toda a população. O Sigurd apareceu falando que a capital havia enviado um comunicado bastante importante. O Império Sagrado de Eldrad, também o Principado da Felcórnia, havia acabado de declarar guerra ao reino de Palistan. O Julius fala que os deuses enviam desafio aos homens, mas a malícia dos deuses daquele mundo estava um pouco alta demais, assim ele vai ficar sem palavras. Ele deixou o Léo responsável pela evacuação da cidade, depois ele deve fazer as tropas de guarnições recuarem junto com a Santa Diana para voltarem para a catedral. A Diana estava observando tudo e notou que eles estavam agitados até demais. Ela pensa que não era para ser assim. No momento atual, ela nem mesmo consegue fazer as pessoas sorrirem. Afinal, seu coração é sujo, é podre, é imundo. Chorando, ela se pergunta do porquê fez aquilo, e justo com a pessoa que ela tanto ama. De repente, o trouxa do
Jill apareceu. Ele colocou os inúteis que estavam na porta pra dormir. A Diana fala que não vai ser mais um espiã e não vai passar nenhuma informação. Mas o Jill pergunta se ela já esqueceu do porquê resolveu trair o dianismo. Obviamente que não. Naquela época ela perdeu seus poderes. Nem mesmo o cajado da Santa Diana estava resolvendo aquilo. Não tinha nada pra fazer, a não ser esperar a próxima santa. A Diana iria quebrar aquela porcaria de cajado quando de repente o Jill apareceu. Ela não pode sair quebrando as coisas assim não, porque tava irritada. Ela pergunta o que diabos ele quer e ele responde que o poder da santa. É dito que a bênção vem dos deuses, então não tem como um simples humano recuperar aquilo. Porém, ele quebrou uma pedra e uma barreira apareceu. Na hora, Diana notou que aquele era o poder da santa. O Jill fala que se ela pegar o poder da deusa Palmeia, pode recuperar a bênção da santa. Ele revela ser um espião do palmeianismo e aquilo era uma gema de barreira que ele recebeu da bruxa cor-de-rosa. É dito que a bênção da Santa Diana reside nela e se ela tiver aquilo pode voltar ao normal. A Diana pensa que se o reino de Palista não tiver a bênção vai acabar sendo destruído pelos monstros e muitas pessoas irão morrer por causa disso. Ela tava tremendo, não queria fazer aquilo, afinal ela é a santa e não poderia simplesmente trair o seu reino. Mas o Jill fala que quando ela recuperar o seu poder todo mundo vai notar o seu valor novamente. Chorando, ela manda ele prometer que ninguém vai sofrer ou se machucar com as informações que ela vai passar e obviamente ele prometeu. Mas agora se ela deixar de ser um espiã, todo o sofrimento que ela passou terá sido em vão. Mas ela não se importa com isso, ela não quer fazer mais isso não. Ela traiu pessoas que tratavam ela com muito carinho. Ela quer andar no caminho certo e viver uma vida sem vergonha, assim como a Scarlet. Ela tirou uma faca, mas o Jill jogou ela pro lado e tentou matar a Scarlet, mas a Diana não permitiu e tentou apunhar ela pelas costas. Obviamente que ele conseguiu desviar e agarrou ela pelo braço. Mesmo assim ela não desistiu, começou a bater nele, mas de repente, nossa garota finalmente acordou. A primeira coisa que ela fez foi arrebentar a cara desse trouxa que foi arremessado pra longe com um soco. Ainda fala que não tem nada melhor do que acordar e sentar a mão na cara de alguém. Tá bom então. Enquanto isso, o Júlio estava falando que enquanto estava na peregrinação esse alvoroço todo estava acontecendo. Primeiro a destruição da gema sagrada e agora uma guerra. Se o trouxa do Vakishi aproveitar essa oportunidade pra invadir, tudo que resta é levantar a bandeira branca e se render. De repente um dragão gigante apareceu e o Júlio já estava querendo se render, sorte que ele não tinha um pano branco. Mas o cara pede desculpas por ter chegado assim tão de repente e montado em um dragão. O nome dele é Jim, vice-capitão da Ordem Sagrada Celestial Carmesim. E foi até ali com a mensagem do príncipe Elflame. O Júlio leu e ficou surpreso. A cena corta pro trouxa do Jill que foi capturado e os caras tava querendo passar a peixeira nele. Sorte dele que a Scarlet apareceu falando que tem uma pergunta pra esse trouxa. Mas ele pergunta se por acaso ela foi até ali se declarar pra ele e aquele soco só foi pra esconder sua vergonha. Enquanto falava isso, o miserável se soltou, tentou correr, mas obviamente não funcionou. Nossa garota puxou ele como se estivesse puxando um boi pelo chifre. Ela disse que a Diana já havia contado tudo desde o dia que eles se conheceram. Mas o que ela realmente quer saber era quais são suas verdadeiras intenções. Naquele dia na cerimônia, quando ela caiu, ele foi o primeiro a correr o mais rápido que todo mundo pra salvá-la. Naquele momento, sua expressão era igual a do Léo, preocupado com nossa garotinha. O Jill não tem outra escolha, não se falar a verdade. De fato, ela tava certa. A Diana é realmente sua meia-irmã, de mães diferentes. Ele é filho de uma mãe elfa e um pai humano, mas a Diana não sabe disso. Na verdade, ele só soube que ela era sua irmã quando resolveu visitar o maldito do seu pai. Ele queria dar um belo soco naquele verme que havia abandonado sua mãe, mas foi aí que ele viu a Sanya rindo inocentemente feliz da vida. Na hora ele pensou, minha irmã é o ápice da fofura. A Scarlet está enojada, o que é que esse verme tá falando? Ele caiu de amores à primeira vista, mas é lógico que não é de uma maneira imprópria, afinal ela é sua irmã, cara nojento. E por esse motivo ele quer a todo custo recuperar o sorriso da sua irmã. Ele só entrou no palmeianismo porque não queria ver a sua irmã triste, sem sua bênção. Ele apostou na conversa daquela coisa, a cor-de-rosa, sobre recuperar a bênção da santa. Só que agora a Senna tá falando que não precisa mais dela, então ele também tá pensando em cortar laços com o palmeianismo. Olha lá, o trouxa se soltou de novo. Ele entregou uma carta que só os inquisidores têm, mas a Scarlet explodiu ela com um soco e fala que foi no reflexo. O Jill ficou louco, agora ninguém vai mais confiar nele. A Scarlet pergunta se ele acha que um papelzinho velho encardido a essa altura do campeonato vai fazer alguém confiar nele, mesmo que ele tenha passado informações a favor da bênção da Sanya. Isso não muda o fato dele ter colocado muitas pessoas em perigo. Então, se ele quiser proteger sua irmã no futuro e conseguir a confiança de todo mundo, em vez de sair falando igual um corno, ele deve abrir o seu coração. A Sanya é uma garota muito mais forte do que ele pode imaginar. O episódio começa tenso. Vários monstros começaram a avançar rumo ao centro da cidade. Todavia, a evacuação já havia começado, então tava tudo bem. Enquanto isso, a Scarlet estava na frente de um lago rodeada de vagalumes. Ela pensa que enquanto dormia, muita coisa aconteceu. Ela até queria recuperar a bênção da Santa Diana agora, mas desse jeito não vai dar. De repente, o príncipe Julius apareceu assim do nada, com a cara de trouxa. A Scarlet acha aquilo muito estranho, ele estava na capital
capital, então quando foi que ele voltou? Ele responde que havia acabado de chegar, mas chamou ela pra brincar de bola. Como assim? A coitada não tava entendendo nada, então pergunta se ele tá querendo que ela faça carinho na cabeça dele e diga que ele foi um bom garoto, algo do tipo. Na hora apareceu orelhas na cabeça dele, como assim? O coitado virou de costa, ela largou o cascudo na cabeça dele, caiu fedendo. Na verdade, esse daí não era o Julius não, era a Nanaka. Colocou ele no colinho e pensa que ele deve ter sido controlado pelaquela vaca. Mas ele fez um bom trabalho em ter voltado são e salvo. Tempo depois, a Nanaka finalmente acordou e se pergunta onde diabos ele tava. A Scarlet responde que ele tava quase chegando na capital. O coitado pede desculpas, ele acabou sendo atingido pela magia daquela vaca que se veste de rosa. Mas ele revela que o palmeanismo estava unindo forças com todas as nações. Mas ela responde que não precisa se preocupar não. Afinal, naquele momento, o reino de Palista iria entrar em uma reunião para decidir como irão atacar os seus inimigos. Tanto aquela vaca, quanto o palmeanismo, ou até as nações que entrarem nessa guerra, todo mundo vai levar uma boa porrada. É dito que Palista é completamente rodeada por nações estrangeiras. No norte fica o Principado de Felcônia. No oeste fica o Império Sagrado de Eldrad. Ao leste o Império Vaxin. E ao sul fica a República Lindeburg. Todas aquelas nações têm terras e mais poderio militar do que Palista. Por esse motivo, eles devem temê-los. Cada nação fazia a outra desistir da guerra e assim eles mantinham o equilíbrio. Todavia, com a destruição da Gema Sagrada, o Principado de Felcônia e Eldrad fizeram guerra contra Palista. Sem falar que mais de 50 mil monstros invadiram seu território. O general fala que mesmo com o poder militar que eles possuem, a vitória é basicamente impossível. De fato é verdade, mas os monstros parecem estar sendo controlados por alguém ou por alguma coisa. O Léo tava falando que na fronteira de Palista havia várias tropas de Eldrad e Felcônia, mas parece que não irão atacar momentaneamente. Nossa garota responde que eles devem estar tentando derrubar o reino de uma única vez, aproveitando a exaustão pela luta contra os monstros. Dito isso, depois de ver que eles estavam na absoluta merda, é hora de começar a reunião. E o Julius pergunta do porquê eles estavam fazendo essa cara de funeral. Corno, nem parece que você tem culpa nisso. Mas bom, pelo menos ele revela ter uma boa notícia. Outro dia um grupo entrou em contato com ele pra vender um grande favor. E o corno fez isso com o príncipe herdeiro do Império Vaxin. Mas o Léo ficou curioso como isso pôde acontecer. Esse merda aí foi culpado por fazer o Godwyn levar o rei na destruição. Mas a Scarlet fala que o trouxa do Julius deve ter colocado as vantagens e a desvantagem na mesa e feito uma decisão bem lógica. Pra eles que estavam naquele leilão, essa é uma decisão inconcebível. Então ela quer saber o que motivou aquela aliança de merda. O trouxa piscou pra ela, esse maldito deve estar querendo morrer. O Júlio desentendeu o motivo deles, mas essa decisão já foi aceita, então eles não podem reclamar de nada. Mas de repente, o príncipe Flame fala que eles estavam entendendo tudo errado. O Império Vaxin não estava participando daquela aliança, ele estava ajudando por conta própria? Ou que eles estavam esperando que todo o exército da sua nação iria ajudá-los? O trouxa caiu na risada. O Segura já estava querendo passar peixeira nesse trouxa, mas a Scarlet fala que em momentos como esse, ele não deve matar com um único golpe. É necessário espancar de todos os modos possíveis e afundou o trouxa no chão com um soco na nuca. O Jin fala que esse desgraçado complica tudo. É dito que Vaxin não tem sucessor hereditário, mas um sistema onde o trono é daquele que luta melhor. Devido a isso, a luta no Império é extremamente violenta. Mas se for em uma luta 1 contra 1, esse trouxa aqui nunca vai perder. No entanto, o trono real não é tão simples assim de conquistar sozinho. Ou seja, basicamente eles estão querendo que o Império Palista colabore na sua competição pelo Império Vaxin. De fato é verdade, mas o Júlio responde que o poder isolado não pode fazer diferença nenhuma em uma guerra. Mas de repente um cara entrou na sala de reuniões falando que vários dragões estavam voando sobre a capital real. Na hora todo mundo olhou pra fora, eram milhares e milhares de dragões. O Flame fala que eles podem ficar tranquilos, 50 mil monstros não é nada contra o exército militar aéreo. Essa daí é a ordem de dragões celestiais Carmesim. Na hora o Júlio ficou animado, esses bocó aí não vieram de mãos vazias. Porém, mesmo eles sendo os mais fortes do continente, será que eles conseguem lutar no solo? O Flame responde que eles podem ficar tranquilos. Aqueles caras lutam noite e dia, diferente de Palista que ficou em paz por conta dos cristais. Aliás, ele diz ter visto várias tropas de Felcônia na floresta ao norte, mas estavam levemente armados, então não tem risco nenhum. Era somente uma tropa de povo fera e alguns elfos. Na hora, Nanaka ficou surpreso. Provavelmente era uma tropa de reconhecimento, mas uma nação que estava querendo travar uma guerra, aquilo dali é bem meia boca. A Scarlet fala que esse cara é sufocante, bicho chato da porra. Enquanto o Julius pensa que Felcônia nunca pensou em aumentar o seu território. Provavelmente eles foram instigados por humano de fora. Se esse for o caso, vai ser bem fácil negociar. Caso Felcônia recue, Eldrad vai pensar nos seus planos novamente. Ou seja, enquanto eles estiverem acabando com o monstro, haverá uma negociação de cessar-fogo com Felcônia. O problema é que ele vai enviar pra fazer esse negócio, no caso, o maldito do Dio, que fala que ele é um cara astuto. Mas a Nanaka também se ofereceu pra ir. Afinal, pode ter amigos que ele conhece entre eles. E também não é da natureza dos homens feras participar de guerra. Sendo assim, a reunião finalmente termina.
terminou. E eu vou falar pra você que negócio chato. Tempo depois, nossa garota tava saindo e a Nanaka ela tava brigando com o maldito do Dio. Parece duas crianças. Aliás, o Sigurd tava indo pro campo de batalha. Amanhã irão se encontrar com as tropas do reino. Lindamente, a Scarlet fala que quando a invasão começar, muito sangue será derramado na sua nação. Do nada, ele fala que é um homem desajeitado e não sabe quais palavras deveria usar naquele momento. Mas pra tirar a ansiedade e a insegurança do seu coração, ele jura pela sua espada que vai proteger o reino a qualquer custo. A Scarlet abriu um sorriso tão lindo quanto o brilho da lua e responde que irá proteger aquela nação e jurou pelos seus punhos. Agora tá na hora de começar a caçada pelos monstros. Tempo depois, a Scarlet apareceu no campo de batalha montada em um dragão e o Léo quase ficou maluco. Os caras da guarda Camesim perguntaram quem diabos ela é, então nossa garota teve que se apresentar. Na hora eles pensam que essa daí é a noiva do príncipe Elflame. O Rex tava irritado, esses malditos falam demais. O trouxa do príncipe apareceu ali chamando ela de Emad e nossa garota mandou o Rex fazer ele churrasquinho. Os trouxas tava tudo chorando falando que recebeu um sopro de dragão da noiva magnífico. É, tá bom então. Mas chega de enrolação, vamos pro que interessa, a pancadaria. Nossa garota tava cercada por vários orcs muito feio. Eles foram pra cima dela, mas com um chute ela arrebentou as armas deles. Pegou um pelo pescoço e colocou contra a árvore. Eles precisam ter bons modos, então ela vai ensinar eles o passo de dança. O orc tentou socar ela, mas ela segurou a mão e começou a queimar. De repente ela começou a dançar com um orc e girar fazendo um coitado de Blade. Não demorou muito e tava todo mundo arregaçado no chão. O príncipe Flame apareceu ali perguntando se a carne de monstro era agradável pra ela, mas ela responde que não, aquela dali é muito mole, sem falar que eles são extremamente horríveis, mas nada diferente das pessoas que ela já socou até agora. De repente, 3 caras apareceram falando que um chefão havia aparecido e capturou um deles. A Scarlet ficou animada, tá na hora de comer a refeição principal. De fato, o bicho era grande, parece até o Godwyn de tão feio. Nossa garota agradece por ele ter nascido apenas pra ser espancado por ela, mas surpreendentemente essa aberração consegue falar a língua humana e fala que eles não passam de pedaço de carne. Nesse Natal vou comer um porquinho assado. Ele já tava se achando, falando que ela tá calma demais, mas já ela vai sentir o verdadeiro terror. Além disso, ele renasceu graças àquele negócio cor-de-rosa do palmeanismo. Na hora, Scarlet já sabia que a Terenese estava envolvida nisso. Além disso, eles mostraram que tinha um refém, ou foi isso que eles pensaram. Pra esse lixo, aquele humano não passa de um pedaço de carne. A Scarlet já tava ficando irritada com tudo aquilo e esse verme continua falando. Ele pergunta se ela sabe do que os orcs mais gostam. São crianças humanas fêmeas. E agora ele vai experimentar a carne da nossa garota, mas na hora a cabeça dele sumiu. A Scarlet fala que é muita coincidência que a comida preferida dela também tava ali. Carne de porco macia e suculenta que vale a pena esmagar gostoso. Todavia esse negócio não morreu não, ele consegue mover a cabeça como ele quiser por dentro da gordura. Sendo assim, a Scarlet começou a socar até conseguir bater na cabeça dele. Ela continuou batendo sem parar, mas aquela gordura toda tava amortecendo o soco. Ele fala que vai jogar sua banha de porco em cima dela, mas antes de fazer isso, o Rex virou a cabeça dele e na hora todo seu corpo começou a ser espancado. Ele pergunta o que essa fêmea maldita fez com ele. A Scarlet responde que de fato aquela gordura toda estava amortecendo seu soco, mas tudo que ela precisou fazer foi parar o tempo enquanto seu braço estava dentro da barriga e socar várias e várias vezes. Basicamente, soco a queima-roupa, e assim esse miserável morreu e todo o resto fugiu igual cachorro depois de levar uma pedrada. Os trouxas agradeceram a ajuda dela, mas de repente ela recebeu uma mensagem de voz do Dio. Ele fala que surgiu um grande problema. Se a situação continuar assim, não vai ter chance de negociação. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. E se você viu até aqui e não deixou o like, vou fazer uma visitinha na sua casa. Aproveite e se inscreve no canal. Dito isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Falou!